Antes de começar, não se esqueça de deixar o like e se inscrever para não perder vídeos gostosos. Esse épico manhua começa com uma noite escura e tempestuosa em uma antiga casa chinesa. Vários homens com vestes pretas estão alinhados. Alguém perguntou se havia alguém lá. Uma poça de água havia se formado devido à chuva contínua. Havia uma criança suja debaixo da chuva. Ele ficou diante dos homens de vestes negras. A maneira como eles ficam parados ali é enervante. Um homem de olhos vermelhos observava o menino atentamente, enquanto pensava em como havia alguém morando na academia marcial desativada. Ele chamou o rapaz de jovem guerreiro e pediu permissão para passar a noite ali para evitar a chuva. O rapaz os observou. Ele está se perguntando quem são aquelas pessoas. É surpreendente para ele que o estejam cumprimentando educadamente, embora ele seja apenas uma criança. Ele pensou que talvez essas pessoas o vissem como um jovem taoísta guardando a academia de desligamento. Ele os cumprimentou de volta, pensando que talvez eles não fossem pessoas ruins. Ele respondeu que também se estabeleceu na academia fechada há apenas alguns anos. Portanto, os homens também podem ficar onde quiserem. No entanto, ele apontou o pavilhão que estava usando e disse a eles para usarem outros lugares. Além disso, os homens agradeceram ao jovem guerreiro por sua hospitalidade. O líder dos homens instruiu todos a não se aproximarem do pavilhão do jovem guerreiro e a se abrigarem em outros lugares. Ele perguntou se eles entenderam e todos responderam que sim. Eles foram procurar seu espaço. O garoto leu a palavra em seu manto. Dizia Tang. Ele se perguntou se todos eram do mesmo clã. Ele está curioso para saber que tipo de pessoa eles são, mas tem coisas mais importantes a fazer agora. Ele entrou em seu pavilhão. Ele está ocupado porque é hora do jantar para as crianças. O clima sério mudou quando vimos que o garoto estava encantado. Esse aqui é o nosso protagonista principal, que eu aposto que você vai adorar. De volta à recapitulação. Ele chamou todo mundo para comer. Havia um grande recipiente com uma panela. Ele abriu a tampa com alegria, e havia um pequeno inseto marrom parecido com um grilo dentro. O garoto disse que estava quase atrasado, então aqueles insetos devem estar morrendo de fome. Ele abriu outro pote. Ele continha uma aranha grande e bonita chamada Black Earth Tiger. A tarântula, nativo de Hainan, China. É uma espécie grande que cresce até 20 centímetros e suas listras exclusivas lembram um tigre preto. Usando um pauzinho, ele pegou um inseto para dar de comer a Black. Enquanto o alimentava, ele disse que não conseguia se imaginar sobrevivendo se aqueles caras não estivessem lá. Black comeu o inseto. O garoto ficou satisfeito com sua reação. Ele ficou fascinado com o fato de que esse cara, que era do tamanho de uma unha, já havia perdido a casca 2 vezes e crescido assim. Ele está muito feliz. Black já está satisfeito. O próximo é... O garoto abriu uma gaveta. Ela revelou um lagarto laranja com listras brancas. É uma lagartixa das cavernas. Da mesma forma, essa espécie nativa é caracterizada por listras no corpo e na cauda. O menino disse que foi muito difícil conseguir o lagarto porque ele não tinha dinheiro em sua vida anterior. Mas se ele sair de casa agora, poderá encontrá-las em todos os lugares. Sua vida foi repleta de diversão ao observá-los. Ele alimentou a lagartixa e foi mordido enquanto gritava bem alto. Ele balançou os dedos para se livrar da lagartixa, mas ela continuou mordendo. Esse momento também lembrou ao nosso MC o que aconteceu com ele antes de todas essas coisas. Então, antes de essa pessoa entrar nesse corpo. Ele era um serpenteiro. Um streamer com uma gritaria. 1 milhão de assinantes. Ele é um biólogo profissional chamado Spice Fabry. Seu conteúdo principal era insetos e animais peçonhentos. O problema foi a transmissão ao vivo que ele fez para comemorar a conquista de 1 milhão de assinantes. As 10 víboras mais perigosas do mundo. Entre elas, a mais perigosa, a mamba negra, era considerada a mais agressiva. E a viagem à África para encontrá-la foi a sua morte. Ele disse a seus telespectadores que não a tinha, e que não era fácil encontrá-la. Ele decidiu fazer uma pausa e voltar a procurá-la. Os espectadores lhe disseram que iriam esperar por ele. Ele estava tão cansado que não conseguiu encontrá-lo no bate-papo. As pessoas estão preocupadas que ela esteja em sua casa e que ele possa ser mordido. A mamba negra que ele não conseguia encontrar, por mais que procurasse, estava enrolada em cima da geladeira. Ele foi mordido em um instante, ao vivo na TV. E imediatamente nosso filho morreu. E agora voltamos ao tempo presente. Ele fez beicinho, pensando que isso aconteceu depois que ele se esforçou para procurá-lo. Enquanto isso, o homem idoso de túnica preta estava do lado de fora da porta do pavilhão. Ele bateu na porta e chamou o jovem guerreiro. Nosso UMC abriu a porta e perguntou se havia algo errado.
O homem respondeu que gostaria de agradecê-lo por ter lhes dado abrigo durante a chuva. Ele o convidou para jantar juntos, já que haviam pegado um cervo. Ao ouvir isso, o garoto ficou animado. Ele gostava de carne. Durante todo esse tempo, a única carne que ele podia comer era de cobras e lagartos. Ele aceitou o convite com alegria e foi para onde os outros estavam. Eles montaram uma fogueira. Eles se reuniram ao redor dela, enquanto observavam o cervo ser cozido. O homem mais velho viu como o menino estava babando ao ver o cervo. Ele disse ao menino que o cervo levaria algum tempo para ser cozido. Nesse meio tempo, ele perguntou se poderia fazer algumas perguntas. Menino se sentiu constrangido por ter sido pego olhando para o cervo por muito tempo. Ele permitiu que o ancião fizesse perguntas. Ele perguntou se o rapaz morava sozinho e qual era sua idade. O garoto não tinha certeza se tinha 14 ou 15 anos. O garoto decidiu inventar uma história como a de que havia batido a cabeça acidentalmente quando era criança. É por isso que ele não se lembra de muita coisa. O ancião lhe perguntou se ele estava morando lá sozinho. Ele respondeu que sim, pois não tem nenhum talento. Ele apenas captura cobras e vende suas peles para ganhar a vida. O ancião não conseguia acreditar que estava fazendo uma coisa tão perigosa. Ele respondeu que já estava acostumado. Alguém lhes trouxe a parte cozida para que pudessem comer primeiro. Um ancião disse que o jovem guerreiro devia estar com fome. Ele agradeceu ao ancião. O rapaz disse que fazia muito tempo que não comia carne. Ele mastigou a carne e parecia muito feliz. Em sua mente, ele pensou que isso é felicidade. Os homens mais velhos o observaram com alegria. Eles disseram ao garoto para ouvir enquanto comia. O ancião revelou que eles estavam procurando algo e perguntou ao garoto se ele tinha visto algo estranho. O ancião ficou em dúvida se poderia dizer isso. O ancião de cabelos brancos disse ao patriarca que, como eles estavam em dívida com o jovem guerreiro, talvez fosse bom contar a ele. E como o garoto talvez não soubesse, não haveria chance de ele se meter em problemas. E como ele mora sozinho, não contará a ninguém. O patriarca concordou com seu pai. Ele começou a dizer. Eles vieram encontrar uma centopeia com uma mancha azul em seu corpo. O menino ficou surpreso ao saber que a chamam de centopeia de mancha azul. Ela é grande. Então eles acharam que o menino poderia tê-la visto. O menino perguntou qual era o tamanho dela. O patriarca respondeu que, se for adulta, pode facilmente engolir alguém tão grande quanto o jovem guerreiro. O garoto ficou pálido ao ouvir falar de uma centopeia tão grande que pode engolir uma pessoa. O garoto pensou que o fato de ter voltado algumas centenas de anos atrás poderia estar errado, pois ele poderia estar em um mundo diferente. O homem de cabelos brancos lhe disse para não se preocupar, pois eles estavam prestes a pegar aquela coisa. O garoto perguntou se eles estavam tentando pegá-la e criá-la. Os anciãos ficaram confusos com a parte da criação. O ancião de cabelos brancos estava se divertindo. Por fim, ele soltou uma gargalhada alta. Eles acharam divertida a ideia de criar uma centopeia de manchas azuis. O patriarca comentou que o jovem guerreiro era muito engraçado. O ancião de cabelos brancos respondeu que não havia como criá-la. Eles planejam usá-la como remédio. O garoto ficou confuso, porque achava que eles eram traidores. Mas agora ele está pensando que eles podem ser traficantes de drogas. Ele perguntou como as centopeias podiam ser usadas como remédio. O homem de cabelos brancos respondeu que sua neta estava deitada na cama com uma doença grave. O núcleo interno dessa centopeia é a única coisa que pode salvar sua neta. Por isso, eles estão tentando encontrá-lo. O garoto estava tentando juntar as peças, e o patriarca confirmou sua suspeita. A neta do ancião de cabelos brancos é sua filha. Para o garoto, parecia que eles estavam tentando alimentar a menina com qualquer coisa, já que ela estava à beira da morte. Ele não acha que as centopeias possam ser usadas como remédio, mas não há nada que os pais não possam fazer por seus filhos. Embora ele se sentisse mal pela centopeia, já que aqueles homens o tratavam como carne, ele decidiu ajudá-los. Ele começou a falar sobre a centopeia, e o patriarca imediatamente perguntou se ele a tinha visto. Ele respondeu que não. Mas acrescentou que, apesar de não saber o que é uma centopeia de manchas azuis, ele pode ter uma ideia de onde encontrá-la. Embora ele, Spicy Faber, tenha morrido de uma picada de cobra, ele está mais confiante do que qualquer outra pessoa em termos de animais peçonhentos. Entre os aproximadamente 8 milhões e 7 milhões de espécies, sabe-se que cerca de 20 espécies são venenosas. E ele tem todas e cada uma delas em sua cabeça. E é claro, essas centopeias não são uma exceção quando se trata de animais peçonhentos. Tudo está na palma da mão de Spicy Faber. Na verdade, ele é uma enciclopédia ambulante de centopeias. Nosso MC relembrou todo o seu conhecimento sobre centopeias, e foi como se ele estivesse literalmente abrindo um livro. Ele então escaneou as páginas, e depois de alguns segundos, acabou fechando o livro. Ele encontrou o que estava procurando novamente. Tudo isso era apenas uma representação em sua cabeça. De volta ao tempo presente. Ele disse aos anciãos que talvez soubesse onde encontrá-la.
Esses caras ficaram assustados e perguntaram onde. Nosso mestre de cerimônias pensou sobre isso. Ele perguntou sobre as áreas que os anciãos já haviam procurado. Eles procuraram no norte e no leste da academia, principalmente durante o dia. E se concentraram na margem do rio no norte. O garoto não ficou surpreso por não terem conseguido encontrá-la. Ele lhes disse: "É claro que vocês não conseguiram encontrá-la." O ancião perguntou o que ele queria dizer. É claro que eles pediram que ele lhes dissesse que as centopeias pertencem ao Arthropodophyllum e à classe Xilopoda, portanto, elas têm, por serem de sangue frio, precisam de abrigo para regular a temperatura e a umidade. Outro fato interessante é que, ao contrário da maioria dos insetos com uma camada impermeável, as centopeias têm uma impermeabilização fraca e poros em suas carapaças. Portanto, elas não preferem lugares úmidos. É um animal que precisa de alta umidade, mas não gosta de lugares úmidos. No entanto, ela não consegue sobreviver por muito tempo sem água. Portanto, é menos provável que a centopeia Blue Spot seja encontrada em selvas ou perto de rios. Os anciãos não podiam acreditar. Ele achava que as centopeias preferiam lugares como rachaduras de madeira podre. O menino informou-lhes que podiam ver pequenas ali, mas que estavam procurando uma grande. Para as grandes, elas não podem ficar na selva ou nas pedras perto do rio, pois assim, não podem se esconder. Os anciãos se entreolharam e assentiram com a cabeça, como uma comunicação não verbal. Eles perguntaram onde poderiam encontrar a centopeia. Ele disse ao garoto que, se a encontrassem, ele lhe daria uma grande recompensa. O menino sorriu. Ele apontou para o oeste. Sugeriu que a procurassem nas montanhas rochosas. No oeste, as centopeias gostam de descansar sob rochas quentes durante o dia e vagar à noite. Poucas horas depois, nas montanhas rochosas. Os homens fizeram uma busca minuciosa. O patriarca estava em cima de uma rocha alta e estreita. Ele observava atentamente. Um homem sugeriu que o jovem guerreiro poderia estar errado. Disse para encerrar o dia e lançou a flecha sinalizadora, reunindo a equipe. A flecha foi disparada. Os homens, exaustos, reuniram-se na fogueira, ainda esperançosos de que o jovem guerreiro estivesse certo. Perguntavam-se por que não achavam a centopeia, mas confiavam nele, pois parecia inteligente. O patriarca ficou quieto. Então, eventualmente, com uma expressão de dor em seu rosto, ele disse que sua filha Huiyun é considerada o talento mais excepcional da história da família Tang. Ele perguntou se os céus a haviam abandonado. De repente, alguém anunciou que o grande patriarca havia retornado. O patriarca o recebeu de volta. Eles se reuniram ao redor da fogueira. O grande patriarca perguntou ao patriarca se ele também não havia conseguido encontrá-la. O patriarca respondeu que sim. O patriarca perguntou se o grande patriarca também falhou. Ele respondeu que sim. Huaion provavelmente conseguiria se manter por 3 meses, no máximo. Ele duvidava que conseguissem encontrar a centopeia em 10 dias. Eles ficaram em silêncio. O patriarca sugeriu que eles explorassem o sul amanhã, já que não encontraram nenhum rastro lá. O grande patriarca concordou que eles não encontraram nenhum rastro. A partir dessa declaração, o patriarca percebeu algo. Ele riu alto e disse que não podia acreditar que havia perdido isso. Ele afirmou que, afinal, eles estavam no lugar certo. O patriarca perguntou se ele viu alguma coisa. O grande patriarca respondeu que não. E assim como o patriarca disse, ele não sentiu nenhum rastro ou presença. O patriarca ficou confuso. O grande patriarca explicou que, como não havia nenhum rastro, ele tinha a sensação de que o objeto estava lá. Ele perguntou ao patriarca se ele havia visto algum rastro nos últimos 3 dias. E ele respondeu que não. Nem mesmo um animal. Ou fezes ou marcas territoriais. Foi então que o patriarca percebeu. O grande patriarca respondeu que é exatamente como está. Não faz sentido que não haja um único vestígio de animal na enorme montanha. E o patriarca pensou no animal territorial. O grande patriarca suspeitou que todos eles fugiram ou se tornaram alimento para a centopeia. Ele deu um tapinha no ombro do patriarca e lhe assegurou que a centopeia de manchas azuis definitivamente está lá. Eles tiveram certeza de que poderiam salvar Huiyun. O patriarca tinha uma expressão triste, mas esperançosa, de um pai em seu rosto. Então eles sentiram o chão tremer. Eles ficaram alertas. Entraram em pânico quando as rachaduras no chão apareceram. A área ao redor da fogueira havia desmoronado. Inesperadamente, ela se ergueu do chão. Eles estão todos confusos sobre o que está acontecendo. Um galho saiu do chão. Eles observam o aparecimento de outro.
Eles apontaram para a criatura que estava saindo. Eles estavam aterrorizados. Até o grande patriarca estava nervoso. Vários outros membros surgiram. É a maldita centopeia Blue Spot. E cara, ela é definitivamente enorme. De volta à academia, nosso garoto reclamou que estava uma bagunça. Ele se perguntou qual seria o tamanho da centopeia porque havia muito barulho. Ele comentou que disse a eles para procurá-la, mas eles estão virando a montanha de cabeça para baixo. Ele está surpreso com uma centopeia grande o suficiente para engoli-lo inteiro. E como ele é um Pokémon louco por veneno, ele pensou que realmente queria ver isso. De volta à montanha rochosa, as coisas finalmente se acalmaram. Eles derrotaram a Blue Spot Centipede, mas não sem serem feridos. Eles também conseguiram o núcleo. É uma gema azul bebê em uma caixa de madeira. Os homens estavam em lágrimas. Agora que finalmente poderiam salvar Huayun, o patriarca pediu a seu pai que fosse primeiro a Sichuan e tratasse os guerreiros feridos. O grande patriarca ficou confuso. O patriarca explicou que os rancores são gravados no sangue e os favores são gravados na pedra. E é assim que eles vivem. Em resumo, eles ainda têm coisas a fazer. O grande patriarca finalmente percebeu. Ele admitiu que quase cometeu um grande erro ao se concentrar apenas em Huayun. O grande patriarca concordou que seria correto receber o jovem guerreiro como um convidado e dar a ele o que ele deseja. O patriarca ordenou que o guerreiro ferido recebesse tratamento na aldeia, enquanto ele visitava o jovem guerreiro. O pensamento de que o jovem guerreiro também está curioso sobre as notícias lhe veio à mente. Mas aqui estamos nós. Vemos nosso garoto sendo acariciado casualmente por esses 3 pequenos Pokémon amarelos. O jovem guerreiro está passando por um dilema. Ele acabara de se tornar o pai das centopeias Blue Spot. Há 3 delas, e elas se parecem com lagartas. Elas são muito fofas e adoráveis, especialmente a maneira como se esfregam no rosto do jovem guerreiro. Algo o fez lembrar enquanto o menino olhava para a panela. Quando chegou em casa, ele limpou os ovos e os colocou na mesa de cabeceira. Quando acordou, todos haviam eclodido. Uma centopeia estava deitada alegremente sobre a cabeça do menino. O garoto a havia sentido, mas não esperava que ela eclodisse rapidamente. Ele olhou para elas enquanto fazia beicinho e tentou removê-la de seus ombros. Mas há um problema. Eles se agarram a ele e não querem sair porque o consideram seu pai. Uma pequena recapitulação do que aconteceu na noite passada. O menino estava muito curioso sobre um novo tipo de centopeia tão grande que poderia engoli-lo. Ele disse a si mesmo que, se suportasse, ele seria capaz de engolir. Ele disse a si mesmo que, se ele aguentar isso, não será o Fabre apimentado. No esconderijo da centopeia Blue Spot que ele encontrou, ele a procurou e chutou um inseto de forma imprudente. Ele ficou furioso porque não conseguiu conter sua curiosidade. Sua lanterna caiu porque ele perdeu o equilíbrio. Mas ficou aliviado. Os 3 ovos que ele pegou estavam todos seguros. Ainda bem que a chuva havia parado, senão ele poderia não ter conseguido pegar nenhum único. Então, ele percebeu algo. Não era hora de ser assim. Ele se levantou imediatamente para voltar rapidamente e limpar os ovos. Ele prendeu os ovos em sua cintura e disse àqueles ovos que esperassem um pouco mais e que ele daria um banho neles em breve. De volta ao tempo presente. Embora não pudesse ver a centopeia Blue Spot viva, ele ficou feliz por ter salvado os ovos restantes. Ele pediu àqueles caras que lhe dessem um pouco de espaço. Ele sabia que não havia necessidade de lhes dar comida, pois elas não comeriam até que tivessem feito a muda 2 vezes. Mas é uma dor, pois eles continuam se agarrando ao seu corpo. Então ele pensou em algo. Se ele entrar na água, aqueles caras o deixarão em paz. Com um sorriso no rosto, ele decidiu tomar um banho. O pequenino provavelmente não sabe o que isso significa, mas se arrepiou. Poucas horas depois, o patriarca mais velho chegou à academia. Ele caminhou em direção ao pavilhão, bateu na porta e perguntou se o jovem guerreiro estava lá dentro. Mas não houve resposta. Ele esperou. Ele pegou a maçaneta. Então decidiu entrar. Olhou ao redor e viu ervas e frascos, até mesmo remédios. Isso o fez pensar se o jovem guerreiro é um médico. Ele pensou em como é rude entrar na sala sem permissão. Ele decidiu voltar mais tarde. Mas ele ouviu sons de farfalhar. Isso chamou sua atenção. Vinha de um dos potes. Ele se virou e abriu o pote. Ficou surpreso ao ver o que havia lá dentro. Era uma aranha. Em seguida, sua atenção se voltou para as gavetas. Puxou uma para abrir e viu uma lagartixa. Ele olhou ao redor e verificou outro pote que continha besouros. Havia também alguns ovos e cobras secas. Era inacreditável.
Ele não conseguia imaginar que o jovem guerreiro estivesse criando animais venenosos e seus filhotes. Até mesmo o clã Tang, que está familiarizado com criaturas venenosas, só conseguiu extrair o veneno. Eles não conseguiram encontrar uma maneira de aumentar os ovos dessa forma. Ele achava que havia salvado a vida de sua filha em um pequeno encontro de sorte, mas a verdadeira sorte foi o encontro com o próprio jovem guerreiro. O jovem guerreiro o viu e o chamou. O jovem guerreiro estava preocupado com o fato de o ancião ter machucado o braço, já que ele estava enfaixado. O ancião respondeu que não era nada demais. Ele disse ao jovem guerreiro que tinha que lhe contar algo. Mas ele foi interrompido no meio da frase, porque sentiu uma energia sinistra. A entrada atrás do garoto sofreu uma explosão. Lentamente, surgiu a silhueta de uma cabeça. Quando o corpo foi revelado, parecia a silhueta de um ogro. Ele tinha um olho e o lado esquerdo do rosto estava queimado. O ancião imediatamente empurrou o jovem guerreiro, dizendo-lhe para correr. O jovem guerreiro ficou surpreso e confuso. O monstro fez um barulho alto e sua postura parecia estar pronta para atacar. Em seguida, ele deu um passo. Seus movimentos são rápidos. Ele atacou com a mão. O ancião a bloqueou com seu braço não ferido. Foi muito doloroso. Então, o monstro empurrou o ancião para trás e o fez voar. A área ficou cheia de poeira que fez o ancião tossir. Ele também tossiu sangue. Ele descreveu o monstro como sendo igual ao seu pai. Ele disse ao jovem guerreiro para correr. Mas quando a fumaça se dissipou, ela revelou o jovem guerreiro sendo sufocado e levantado no ar pelo monstro. O jovem guerreiro tossiu enquanto o monstro ria alto. O monstro falou, dizendo que tinha ouvido falar que os bastardos do clã Tang tinham vindo para Hainan. Ninguém esperava que o filho do soberano divino do veneno das miríades estivesse ferido e sozinho. O ancião respondeu que não sabia quem ele era, e perguntou por que ele estava sendo visado junto com o jovem guerreiro. O monstro lhe perguntou se ele não saberia dizer com seu rosto e punho. Ele se apresentou como o Mão de Sangue, Hakaza Tak Unyang, e foi o pai do ancião que o fez ficar assim. O ancião reconheceu o nome. Ele ouviu dizer que o homem foi atingido na cabeça por uma palma envenenada e caiu do penhasco. Mas na verdade, ele ainda está vivo. O ancião lhe disse que o jovem guerreiro não tinha nada a ver com ele. Então, ele lhe pediu para soltar o jovem guerreiro. E em troca, o ancião ofereceu sua vida. Mas Unyang não queria. Ele jurou matar qualquer um que sequer passasse pelas roupas do clã Tang. Em sua cabeça, o ancião amaldiçoou aquele maldito demônio. Nesse contexto, o demônio é um poderoso artista marcial que causa danos ao mundo. E parecia que a Unyang não tinha intenção de deixar o jovem guerreiro ir embora. Nosso MC ficou pálido por causa da falta de ar. Unyang riu alto e lhe disse para morrer. O jovem guerreiro pediu fracamente para ser poupado. Ele implorou. E nesse ponto, ele já estava a alguns segundos de atingir seu limite. De repente, surgiram 3 pares de olhos ferozes. As 3 pequenas centopeias se lançaram sobre o braço de Unyang. É hora do show. Essas lindas, mas ferozes, centopeias bebês atacaram e morderam esse traseiro feio por todo o seu corpo. Unyang ficou confuso ao ver as centopeias. Ele derrubou o jovem guerreiro. Ele ficou furioso e gritou que, mesmo que fossem centopeias, elas não poderiam machucá-lo. De repente, seu pescoço ficou violeta e ele tossiu sangue. Ele imediatamente caiu no chão. Estava gemendo de dor. Nosso garoto ficou surpreso e confuso com o fato de ele ter morrido. Ele se afastou enquanto confirmava com o ancião se tratava de uma pessoa ruim. O ancião, que viu tudo, ficou perplexo. Seu queixo caiu e se transformou em um enorme sorriso ao perceber que o jovem guerreiro não era apenas um mero convidado. O ancião pensou que o jovem guerreiro definitivamente deveria se tornar um membro do clã Tang. Alguns dias após o colapso da Unyang, alguém suspirou. O jovem guerreiro está cuidando do ancião. Ele colocou um pano úmido na testa do ancião. Enquanto o homem dormia, o ancião lhe agradeceu. O jovem guerreiro respondeu que, em vez de agradecê-lo, ele poderia lhe dizer onde estão seus companheiros, e que ele iria checá-los. Mas então, ele percebeu que não poderia deixá-lo sozinho. Mas eles também não podem chamar um médico. O ancião lhe disse para não se preocupar e que ele se recuperaria com alguns dias de descanso. O garoto ficou atônito. Como o homem estava calmo depois de tossir tanto sangue. Ele disse ao ancião para parar de dizer isso quando ele estiver em estado crítico. O ancião respondeu que ele está bem porque é um artista marcial. O jovem guerreiro estava totalmente sem noção.
Ele perguntou se ele era do tipo que voa e atira bolas de fogo e coisas do gênero. O ancião deu uma pequena risada e lhe disse que nem todos conseguem fazer isso. Mas é uma maneira de dizer isso. Spicy Faber ficou surpreso. Foi outra coisa que o fez reconhecer que, afinal, ele está realmente em um mundo diferente. Caso contrário, uma centopeia tão grande quanto uma casa não faz sentido. O ancião lhe disse que ele deve sua vida ao jovem guerreiro. Ele salvou sua vida. E ele se apresentou formalmente, apesar de estar naquela condição. Ele é Tang Sheol-san, do clã Sichuan Tang. E, finalmente, nosso MC também se apresentou. Seu nome é Huey Soryong. Sheol-san sabia que So significa pequeno e Ryong significa dragão. É um bom nome. Então, Sheol-san disse que tinha muitas perguntas que gostaria de fazer. Soryong lhe disse para ir em frente. Ele perguntou se eram centopeias venenosas em seu corpo. Soryong esfregou uma centopeia em sua barriga e respondeu que sim, pois são centopeias de manchas azuis. O choque fez com que Sheol-san se levantasse da cama. Ele perguntou se Soryong os domesticou e como ele fez isso. Sheol-san continuou dizendo que, enquanto esperava por ele, também viu outras criaturas venenosas. Perguntou se ele as estava criando também. Soryong respondeu que será uma longa história. Ele perguntou se não se importava com isso. Sheol-san respondeu que não se importava. Soryong começou com o ovo da centopeia Blue Spot. Quando ele concluiu sua história, Sheol-san confirmou se ele o criou a partir de um ovo. Soryong respondeu que sim, já que ele podia prever aproximadamente quando o ovo nasceria na cabeça de Sheol-san. Isso era algo que ele não conseguia entender. Como o garoto fazia isso? Soryong pediu que ele esperasse um pouco. Nosso MC então se dirigiu a uma das gavetas. Ele tirou 2 lagartos e, orgulhoso, disse ao ancião para dar uma olhada neles. O primeiro é o lagarto com corpo marrom, listras amarelas no corpo e listras brancas na cauda. É um lagarto listrado comum. Depois, há o outro. Ele criou 2 lagartos com listras brancas maiores na cauda. Portanto, o outro tem apenas 2 cores. Ele tem o corpo marrom e a cauda branca, sem listras. Sheol-san perguntou-a se o que ele está dizendo é que criou essa cor. Soryong corou e respondeu alegremente que sim. Ele achou isso bonito. Sheol-san se recompôs e perguntou se o jovem guerreiro poderia juntar as criaturas com veneno forte para criar uma ainda mais venenosa. Soryong respondeu. Hã? O quê? Em sua cabeça ele pensou que teoricamente isso é possível. Em seguida, ele respondeu ao ancião, explicando que, se eles soubessem qual deles tinha um veneno mais forte, provavelmente seria possível. Ele ainda não havia terminado quando Sheol-san exclamou. Sério? Isso é possível. Essa reação intensa chocou Soryong imediatamente. Tilson lhe disse para fazer parte de sua família naquele momento. Soryong agora está confuso. Tilson o tentou dizendo que, se ele se unisse, eles generosamente lhe ensinariam todas as artes marciais, e ele teria acesso a todos os tipos de elixires, ervas e venenos que quisesse. Sheol-san lhe disse que alguém como ele poderia até mesmo capturar ou criar as lendárias 10 grandes criaturas venenosas das planícies centrais do mundo marcial. E se isso não for suficiente para influenciar o coração de Soryong? Esse velho até acrescentou, não para se gabar, mas para compartilhar uma das 3 flores das planícies centrais. Sua filha. Soryong gritou. Espere um pouco. Soryong perguntou o que ele tinha acabado de dizer. Sheol-san se divertiu. Ele comentou que, mesmo que Soryong seja jovem, ele ainda é um homem. Ele continuou falando sobre as flores das planícies centrais. Mas Soryong o interrompeu e lhe disse para esquecer as flores. Soryong trouxe à tona o tópico sobre as 10 grandes criaturas venenosas das planícies centrais. Ele perguntou se elas eram incríveis como a centopeia de manchas azuis. Sheol-san respondeu que sim, claro. Ele disse a ele que a centopeia de manchas azuis é impressionante, mas é inferior às 10 grandes criaturas venenosas das planícies centrais. Desde o escorpião gigante, até o sapo dourado que brilha como ouro. O que quer que Soryong esteja imaginando, está além disso. Sheol-san sorriu. Parecia que ele tinha conseguido persuadir Soryong. Soryong parecia animado e tinha olhos brilhantes. 2 dias depois. Um membro do clã Tang ficou surpreso ao descobrir que o Blood Hand Hakasa tinha Tak Unyang. Sheol-san respondeu que parecia que Unyang estava se escondendo e aprimorando suas artes marciais. Ele estava no nível A, próximo ao de seu pai. Então os homens do clã Tang perceberam algo. Se o patriarca enviou o homem para a morte, pode ser que ele tenha alcançado o reino dos venenos 10-0. Eles o parabenizaram.
O patriarca respondeu que não. Ele os informou que o jovem guerreiro foi quem matou Unyang. Os membros do clã Tang ficaram de queixo caído. Um homem imediatamente apertou a mão do jovem guerreiro. Eles lhe agradeceram por salvar o patriarca do clã Sichuan Tang. Perguntaram se ele é um ancião que passou por um rejuvenescimento. Soryong ficou confuso. O ancião percebeu que havia um mal-entendido. Então, pediu a Soryong que lhes mostrasse. Os membros do clã Tang sabiam o que isso significava, mas Soryong bateu no peito e pediu que os rapazes saíssem. Os membros do clã Tang observaram as roupas de Soryong se agitarem, e 3 adoráveis centopeias apareceram. Todos ficaram boquiabertos com a visão. Os pequeninos se arrastaram para fora. O membro do clã Tang sabia que era uma centopeia. O patriarca explicou que as centopeias de manchas azuis e aquelas pequenas centopeias se livraram da Unyang. Eles perguntaram sobre o veneno. Era inacreditável que ele tivesse sido capaz de domar uma. O patriarca explicou que essa é a razão pela qual ele decidiu aceitar o jovem guerreiro como um deles. Mas Soryong disse que pensaria um pouco mais sobre isso. Um membro do clã disse a Soryong que essa era uma grande oportunidade. O patriarca disse que deveria se levantar agora, pois tinha a sensação de que não deveria se atrasar. Soryong perguntou se ele ainda procurava algo. Cheolson ficou em silêncio e explicou que o mão de sangue Hakasa Takuyang praticava a garra venenosa da mão de sangue, uma arte demoníaca que requer sangue humano e medula óssea. Soryong achou isso assustador. Chiu-san disse que, se Unyang deixou pergaminhos ou discípulos, precisarão lidar com isso para evitar ameaças futuras, para garantir que artes marciais tão cruéis nunca mais voltem ao mundo marcial. Além disso, se houver alguém capturado, eles precisam ajudá-lo também. O patriarca perguntou se o jovem guerreiro poderia ajudá-los com isso. Afinal, ele está familiarizado com a geografia da ilha Hainan. Soryong parecia mal-humorado. Ele pensou sobre isso, e entrar para o clã Tang significaria uma posição vitalícia. Se você pensar bem, é uma regra geral verificar a atmosfera da empresa e o caráter do chefe, durante um estágio. Soryong concordou em ajudar. Assim que o patriarca se sentiu melhor, eles o elogiaram por ter feito a escolha certa. Soryong respondeu que isso significa salvar vidas. Então, é claro que ele ajudaria em sua cabeça. Seu plano é aproveitar a chance para descobrir que tipo de lugar é o clã Sichuan Tang. Afinal, pessoas habilidosas sempre fazem entrevistas reversas com suas empresas. Cheol-san levou 3 dias para se recuperar. Eles pararam em um vilarejo perto da academia marcial abandonada para encontrar a base do Rakshasa Mão de Sangue Taki Unyang. Eles perguntaram se havia alguma pessoa desaparecida. Um homem idoso disse que há cerca de 1 ou 2 pessoas desaparecidas na selva todos os anos, mas não houve nenhum desaparecimento periódico. Cheol-san estava pensando profundamente. Eles agradeceram ao chefe da aldeia por ter lhes contado. A aldeia respondeu que não era nada. Tenho a honra de poder ajudar o famoso patriarca do clã Tang de Sichuan. Eles se desculparam. Infelizmente, eles não encontraram nenhuma pista importante. Eles passaram pela floresta. Sryong perguntou a Cheol-san que não havia nada de especial na aldeia. Cheol-san explicou que quando Unyang os encontrou e se revelou, foi naquela área. Mas não foi fácil encontrá-la. Soryong também acha estranho o fato de não haver rastros. Ele se lembrou do que aquele bastardo disse. Isso o fez perceber algo. Ele perguntou ao ancião se ele se lembrava do que o bastardo havia dito quando ele apareceu. Cheol-san respondeu que não. Sryong lembrou que Cheol-san foi mandado embora pela palma da mão de Uyang naquela ocasião. Ele lhe contou que o bastardo disse que tinha ouvido falar que os bastardos do clã Tang tinham vindo para Hainan. Em outras palavras, Unyang falou sobre alguém que o informou. Então é simples. Eles só tinham que verificar os lugares pelos quais o clã Tang passou em Hainan. Soryong sugeriu que eles dessem uma volta com o retrato de Unyang, e eles seriam capazes de descobrir. Eles olharam para Soryong com perplexidade. Eles o encontraram. Incrível. Se Unyang disse algo assim, ele deve ter ouvido de alguém que viu o clã Tang. As coisas haviam se tornado mais fáceis para eles. Eles partiram imediatamente. Eles chegaram a uma aldeia. Ela parecia sombria. Um membro do clã Tang relatou que, de acordo com o que ouviu no porto de Hainan, aquela aldeia parece ser a única. O ancião respondeu que é o lugar onde vive o povo Halai. Eles decidiram ir para a aldeia, esperando que aquelas pessoas não fossem hostis com eles. Os aldeões pareciam sem vida. O clã Tang perguntou se havia alguém disponível. Isso chamou a atenção do aldeão. Eles viram o clã Tang. Perguntaram o que o povo Han estava fazendo ali.
Um homem idoso, que poderia ser o chefe da aldeia, se aproximou deles. Ele estava segurando a mão de uma garotinha, e atrás deles estavam 2 guardas. Todos eles pareciam doentes. Chao San se apresentou. Soryong os observou conversando. Ele também notou que a criança parecia fraca, e que a aldeia estava sem vida. Então, ele pensou em algo. Os outros aldeões estavam caídos. Eles pareciam ter tomado algum tipo de remédio. O chefe da aldeia respondeu que não havia ninguém desaparecido, e que nada de especial estava acontecendo na aldeia. Ele lhes disse para irem embora. O ancião argumentou que, em comparação com o número de casas, o número de pessoas. Ele foi interrompido no meio da frase. Quando o chefe do vilarejo lhes disse que não era nada que lhes interessasse, mais uma vez, eles foram convidados a voltar. Cheol-san e Soryong ficaram atônitos. Cheol-san sussurrou para Soryong, lembrando-se do que havia dito anteriormente. Que o povo Hlai deveria ser amigável com eles. Soryong não tinha nada a responder. Ele notou a garotinha mais uma vez. Ela desmaiou. Todos ficaram surpresos. O chefe da aldeia a colocou em seu colo. Lágrimas brancas se acumularam em seus olhos. Ele disse a Mi-jin para não deixá-la, pois ela é o único parente que lhe resta. Ele não suportava vê-la doente também. Kyeolson se aproximou do chefe da aldeia e o informou que havia aprendido um pouco sobre artes médicas. Ele pediu permissão para ajudá-los. O chefe da aldeia perguntou se eram artes médicas das planícies centrais. Ele respondeu que sim. Embora não seja médico, ele tem algum conhecimento sobre medicina. Ele perguntou se poderia dar uma olhada na criança. O chefe da aldeia pediu que ele o fizesse. Então, o chefe da aldeia estava prestes a dizer algo. Ele os informou que uma praga vem se espalhando pela aldeia há algum tempo, e as crianças estão morrendo, e as pessoas saudáveis estão sofrendo. Kyeolson disse que faria uma tentativa. O chefe da aldeia lhe agradeceu. Eles a levaram para dentro. O chefe da aldeia repreendeu os guardas por ficarem ali parados e ordenou que eles conduzissem o médico e seu grupo para dentro. Eles correram em direção à casa. Soryong perguntou a um membro do clã Tang se o ancião também sabia artes médicas. O homem disse que sim. Ele contou que o clã Tang lida com veneno e é bom em medicina. As artes marciais começam com o conhecimento do corpo, então é preciso saber algo de medicina. Soryong pensava que eram assassinos que usavam veneno. Se ele entrar no clã Tang, seria ótimo aprender medicina em vez de venenos. O homem acrescentou que às vezes capturam perversos e os envenenam. E ver como eles reagiriam também. A reação de Soryong foi muito engraçada ao ouvir isso, já que ele traduziu isso como fazer experimentos com humanos. À medida que ele imaginava isso, mais apavorado ficava. As ruas da vila estavam vazias. E dentro de uma das casas, alguém suspirou. Cheol-san explicou que transferiu parte de seu ki para ela e estabilizou sua respiração. O chefe da aldeia lhe agradeceu. O chefe da aldeia implorou que eles salvassem sua única neta. Cheol-san levantou um tópico. Era porque havia algo estranho com o pulso da criança. Ele perguntou se ela tinha um coração fraco desde o nascimento. O chefe da aldeia disse que já faz meio ano que ela começou a se sentir mal. Além de sua neta, outras pessoas também começaram a ficar doentes. Eles chamam isso de doença misteriosa. Foi por isso que ele disse a eles para voltarem quando estavam na entrada mais cedo. Cheol-san disse ao chefe da aldeia que daria a eles um bom remédio para o coração. Ele pediu que os aldeões se reunissem para que pudessem experimentar o remédio. O chefe da aldeia começou a chorar enquanto lhe agradecia. Ele lhe agradeceu genuinamente. Soryong observou Cheol-san atentamente. Mais tarde naquela noite, um membro do clã Tang caminhou ao lado do patriarca e reconheceu como o patriarca havia se esforçado para cuidar dos pacientes. O patriarca agradeceu a Gu Pai e perguntou sobre os sintomas. Cheol-san respondeu que era bastante incomum. A letargia, inchaço nos olhos, febre leve, pulsos irregulares. Os sintomas eram todos diferentes. E todos aqueles com sintomas graves tinham problemas no coração. Cheol-san perguntou onde estava Soryong. Pi respondeu que Soryong devia estar cansado de ajudar, e por isso, adormeceu. Ele o deixou em seu quarto. Cheol-san concordou, já que Soryong os estava seguindo sem saber nenhuma arte marcial. Então, é um Como estava cansado, Cheol-san decidiu ir vê-lo. Pi se ofereceu para levá-lo até lá. Eles entraram no quarto. Soryong estava dormindo profundamente na cama, enquanto as 3 centopeias estavam em uma cesta. Cheol-san deu uma olhada pela porta. Então ele notou algo. Imediatamente ele entrou. Ele levantou a mão contra Soryong. Sua mão estava pesada quando ele deu um tapa em Soryong. Soryong acordou imediatamente com dor em sua bochecha. Cheol-san estava olhando para ele.
Soryong se perguntou o que estaria acontecendo com ele. De repente, Soryong se afastou dele por instinto. Ele segurou sua bochecha dolorida. Ele cerrou os dentes e começou a se irritar. Perguntou por que tinha feito aquilo e reclamou que estava doendo. O ancião se desculpou e explicou que havia um inseto em seu rosto. Então ele queria pegá-lo. Soryong acha isso inacreditável. Chil-san pediu para ser ouvido. Ele queria dar uma olhada nele antes de dormir, então passou por lá. No entanto, um inseto pousou em seu rosto adormecido. Há muitos insetos venenosos na região, então ele achou que seria perigoso deixar o inseto lá. Assim, a mão de Chosun se levantou por conta própria. Ele a mostrou para Soryong, dizendo que era um inseto grande. Soryong ficou surpreso ao ver isso. Então ele percebeu algo. Ele confirmou com Chosun que, mesmo que os pacientes estejam sofrendo de várias doenças, todos eles têm arritmia. Kilson respondeu que isso está correto. Soryong percebeu a causa da doença na cidade. Depois, apontou para o inseto, dizendo que era ele. Inseto do beijo. É uma espécie da família Reduvidae. Recebeu esse nome porque suga o sangue da área dos olhos ou dos lábios. Eles são tão sorrateiros que sugam o sangue mais silenciosamente do que um mosquito. É por isso que eles também são chamados de insetos vampiros ou assassinos. Os insetos em si não são venenosos, mas seus estômagos estão cheios de parasitas nocivos. Assim, quando uma pessoa é mordida, ela pode ser facilmente infectada por meio de seus excrementos. Eles causam a trypanosomíase, também conhecida como doença de Chagas, e estão em 7º lugar na lista de animais perigosos que mais mataram seres humanos. Soryong perguntou ao chefe da aldeia se os cães da aldeia ficam sem fôlego com facilidade ou apresentam sintomas semelhantes aos dos humanos. O chefe da aldeia respondeu que sim, e perguntou se era por causa do inseto também. Soryong respondeu que sim. Ele perguntou se isso significava que eles poderiam salvar sua neta. Soryong respondeu que isso é possível se eles tiverem o remédio certo. Cheolson sorriu. Ele perguntou a Pi o que ele achava. Pi respondeu que pode ver o verdadeiro valor do jovem guerreiro. Soryong os viu e se perguntou o que havia de errado com eles. Eles lhe disseram que eram da família Sichuan Tang. Soryong parecia sem saber o que fazer. E mais uma vez, Chao-san repetiu a mesma afirmação. Em sua cabeça. Soryong pergunta. E daí? Sua expressão irritada e confusa também era engraçada. Chao-san explicou que existe algo chamado Gu. Alguns dizem que são parasitas venenosos. Outros simplesmente os chamam de bruxaria. São insetos cultivados por homens maus na China. Ele acrescentou que esses homens alimentam as pessoas com esses insetos, para causar-lhes dor, ou para fazer com que as pessoas façam o que eles querem que elas façam. Soryong respondeu que isso parece incrível. Cheol-san concordou. Mas inúmeros artistas marciais foram mortos por esses Gu. Ou foram forçados a matar seus próprios filhos. Ou foram forçados a trair suas famílias e se tornaram escravos desses homens maus. É por isso que muitos não pouparam esforços para encontrar um antídoto contra o Gu. Ele se refere a curas que fazem o Gu sair do corpo, ou que o derretem e o matam dentro do corpo. Soryong começou a perceber isso. Então Cheol-san perguntou. Se há alguém que conseguiu fazer uma cura, quem poderia ser? Então ele disse com orgulho que com certeza seria a grande família Tang de Sichuan. Então, ele lhes disse que se eles tiverem algo que possa derreter o verme redondo do tamanho de um punho dentro do corpo, o pequeno inseto não será um problema para eles. Ele mostrou o globo de derretimento da maldição. Até mesmo um pouco desse remédio deve ser suficiente. Soryong expressou sua diversão. Mas no fundo, ele pensou em como esse nome é chique para um medicamento antiparasitário. Eles garantiram ao chefe da aldeia que poderiam salvar a neta dele. No final, os aldeões começaram a se recuperar um a um, começando pela neta do chefe. O chefe ficou muito aliviado. A calorosa hospitalidade dos aldeões foi uma bela recompensa extra. Ao ver suas expressões brilhantes e alegres, parecia que os rumores sobre suas personalidades otimistas não estavam errados. Cheolson disse que teria sido difícil se não fosse por Soryong. Identificando a razão nesse sentido, ele disse a todos que ele não merecia a gratidão, mas Soryong sim. Eles agradeceram ao jovem guerreiro e o chamaram de Salvador. Embora o remédio da família Tang tenha curado os aldeões, Cheol-san deu todo o crédito a ele. Ver Soryong receber todos os agradecimentos deixou Cheol-san satisfeito e feliz, como se fosse ele quem os estivesse pegando. Soryong ficou comovido com aquela visão. Todos se alegraram e jogaram Soryong para o alto várias vezes. Um pouco mais tarde, o chefe da aldeia sussurrou ao ouvido de Cheolson sobre o que haviam conversado na entrada da aldeia. Cheolson perguntou o que era. O chefe da aldeia se referia às aldeias que tinham pessoas desaparecidas. Cheol-san se lembrou disso e perguntou o que era.
O velho disse que queria retribuir o favor o máximo possível. Então ele investigou, e uma história estranha chegou a seus ouvidos. Entre as mulheres de sua aldeia, há uma que vem de outra aldeia. Ela lhe contou que, há alguns anos, sua cidade natal sofreu uma tragédia em que algumas pessoas desapareceram do vilarejo. Todas elas pensaram que finalmente haviam encontrado a aldeia. Cheol-san perguntou onde ficava o vilarejo. O chefe da aldeia respondeu que é uma pequena aldeia a oeste. E eis que eles chegaram àquela aldeia. Ela fede a cadáveres. Eles estão no lugar certo. Cheol-san viu algo. Os cadáveres, o lixo e os insetos estão espalhados pela área. Há veneno no ar. Pi disse a Soryong para não olhar porque é muito horrível. Mas Soryong já viu tudo. Um homem notou algo e perguntou o que era. Há um pé de galinha dourado. Ela comeu o cadáver de uma cobra. É o Ro. Não, estou brincando. É um pássaro misterioso. Tem uma cauda dourada e cores como roxo, rosa e preto dominam seu corpo. Parecia mágico. Uma pessoa não podia mais deixar que ele desonrasse os mortos. Então, ele pegou uma pedra e a jogou no pássaro. Jolson tentou impedi-lo, mas já era tarde demais. O pássaro não foi atingido, mas as pedras definitivamente chamaram sua atenção. O homem ficou furioso, mas Chelson colocou a mão em seu ombro e lhe disse que havia algo errado. O pássaro abriu as asas. Ele emite miasma no ar. Soryong ficou surpreso. Ele derreteu os esqueletos. Alguém agarrou Soryong pela boca. Cheolson ordenou que todos corressem enquanto segurava a boca e o nariz de Soryong. Essa fera é um Zenyao. O nome se traduz literalmente como pássaro com penas venenosas. Depois desse encontro, o grupo estava seguro. Eles se reuniram em torno de Chiu-san. Chiu-san informou a todos que quando ele abre as asas, tem 1,5 metro de largura. Seu bico é afiado e cor de bronze, e o corpo é coberto de penas roxas. Quando ele libera sua fúria e abre as asas, tudo ao seu redor fica preto e morre, tornando-se venenoso. Em sua cabeça, ele tem uma coroa dourada. Uma presença verdadeiramente régia. Isso é chamado de Gen, ou Zenyao. Soryong tinha pensamentos. Seus olhos estavam cheios de entusiasmo. Quando ele perguntou se essa era uma das 10 grandes criaturas venenosas, Cheolson respondeu que sim. Ele explicou que ela ocupa o topo das grandes criaturas venenosas e é chamada de Genial, conhecida como o rei de todos os venenos. Soryong ficou muito animado. Em sua mente, até mesmo os insetos e cobras venenosos da terra pareciam adoráveis em comparação com ele. Soryong pensou em como as armas bioquímicas estão circulando em seu mundo atual. Chaol-san disse que parece ter sido atraído para lá por cobras que carregam veneno. Dizia-se que o Genyu só comia a cabeça de cobras venenosas. Soryong perguntou se isso era comum. Cheolson respondeu que não, e que é bastante raro. Tão raro. É possível que só se tenha um vislumbre dele em um período de 100 anos. Soryong ficou tão surpreso que fez Cheolson perguntar o porquê. Ele perguntou se era possível vê-lo. Isso deixou os membros da Tang boquiabertos. Kilson se divertiu e perguntou a Soryong se ele queria tentar pegá-la. Soryong respondeu que sim, mas está preocupado com o veneno. Cheolson sorriu. Ele entendeu que Soryong tinha um grande interesse em 10 grandes criaturas venenosas. Se esse for o caso, ele lhe disse, há uma maneira. Soryong ficou surpreso. Cheolson o informou que, se ele dominasse as técnicas de veneno do clã Tang, ele se tornaria imune a todos os venenos e seria capaz de resistir ao veneno de Zenyao. Somente com as artes marciais de seu clã, ele poderá bloquear os venenos do mundo inteiro. Cheolson foi astuto ao dizer que eles não ensinam as técnicas de seu clã a pessoas de fora. Mesmo que ele queira ajudá-lo como patriarca, ele não pode quebrar as regras. Soryong perguntou ansiosamente se ele poderia aprender se tornasse parte da família. Ele também perguntou se, caso se tornasse imune ao veneno, ele realmente resistiria ao veneno do Zhengyao. Cheolson respondeu que sim. E que, se Soryong concordar agora, ele o ensinará sem restrições, e se certificará de cuidar de seu presente. Também. Ele acrescentou que se Soryong demorasse muito para hesitar, ele também hesitaria. Soryong sentiu a pressão. Ele anunciou que faria isso e se tornaria um membro do clã. Ele lhe disse que estava ansioso por sua orientação. Ele o chamou de patriarca agora, em vez de ancião. O homem astuto estava com um sorriso malicioso no rosto, e respondeu como se não tivesse sido uma isca para Soryong concordar. Cheolson disse a Soryong que, a partir de então, ele seria para sempre um membro da família deles. De volta ao lugar podre, rastros do Rakshasa Mão de Sangue Tak Unyang
são vistos em uma caverna. Também havia passos. Eles chamaram o patriarca e lhe deram um caderno que encontraram dentro da caverna. Cheolson o escaneou e confirmou que se tratava da técnica secreta da garra venenosa de mão de sangue. Soryong ficou assustada com o fato de estar escrito com sangue. Chaol-sun decidiu voltar. Sryong perguntou se eles estavam indo para Sichuan. Cheolson respondeu que é o melhor agora que eles obtiveram o núcleo da centopeia da Mancha Azul e garantiram o manual. Soryong perguntou se poderia dar uma passada na academia, pois gostaria de libertar seus amigos. Cheolson concordou, pois Soryong também precisa reunir seus pertences. Eles saíram. Mas então, quando Soryong olhou para trás, percebeu algo. Ele apontou que havia algo ali. Eles verificaram e viram uma pena roxa brilhante da Genial. Todos ficaram olhando para ela enquanto pensavam. Chaol-san a pegou e disse a Soryong que a consideraria um presente comemorativo por ter se tornado parte da família deles. Soryong parecia muito interessado no presente. Soryong lhe agradeceu. Cheolson respondeu que tudo estava bem, exceto pela forma como ele se dirigiu a ele. Ele sugeriu mudar o título após a cerimônia. Soryong se perguntou se seria como uma cerimônia de iniciação. Enquanto isso, no clã Tang, o grande patriarca Tang Museong, que saiu primeiro, finalmente chegou. Ele estava exausto, mas não descansou. Em vez disso, ele perguntou como Huaion estava indo. Ele foi ajudado pelos membros do Tang, que se apressaram em entrar. Eles lhe disseram que ela estava se agarrando à vida. A porta se abriu. Ele imediatamente chamou Huaion. As pessoas que estavam lá dentro ficaram surpresas ao vê-lo. Ele disse a Nora que agora tinha o remédio. Ele retirou o núcleo da centopeia Blue Spot. Ao ver que tinha conseguido, fez a Nora chorar. Eles se prepararam para dar o remédio a ela. Mai ficou triste ao ver a expressão de dor dela. Foi por pouco. Ele está feliz por ter se apressado em voltar. A Nora o incentivou a dar o remédio imediatamente. Museong fez sua neta engolir o remédio. Um brilho azul a envolveu. Museong colocou um dedo em sua mão para verificar seu pulso. Todos desejavam que ela abrisse os olhos. Eles a observavam enquanto esperavam. Enquanto isso, Soryong parecia grogue. Ele ouviu dizer que as planícies centrais são vastas, mas ele não esperava que fossem tão vastas. De Hainan, pegue um barco para Hongzhou e depois passe por Nanjing. Depois de uma viagem que durou mais de 1 mês e meio. Finalmente chegaram a Sichuan. Na residência do clã Sichuan Tang, Pi anunciou alegremente a Soryong que se tratava do clã Sichuan Tang. Soryong ficou com a boca aberta. Eles estavam na entrada. Eles o informaram que toda a montanha pertence ao clã Sichuan Tang. É por isso que a montanha é chamada de Montanha do Clã Tang. Soryong engoliu em seco ao entender tudo. Imediatamente, os membros do clã Tang saíram e deram as boas-vindas ao patriarca. Soryong ficou surpreso porque havia muitos deles. Ele se perguntou se todas aquelas pessoas eram do clã Sichuan Tang. Mas, em meio a esses bundões feios, uma garota com um vestido vermelho também estava correndo em direção a eles. Ela estava correndo. Ela chamou seu pai. Era Hueyun. Lágrimas corriam por seu rosto, pois ela estava feliz por ver seu pai novamente. Enquanto isso, nosso garoto Soryong estava enfeitiçado. Cheol-san estava feliz por ver sua filha viva. Ela a abraçou com força enquanto se desculpava com ele. Soryong não conseguia entender a beleza dela. Ele teve um caso com uma celebridade em sua vida passada, mas ele nunca tinha visto alguém com uma aura tão radiante antes. Cheolson disse a Soryong que tinha uma pessoa para apresentar a ele. Cholson apresentou sua filha Hueyun a ele. Então Ryong ficou atônito. Ele perguntou se era o que Cheolson havia dito antes. Soryong disse que foi algo sobre a erva daninha, ou a grama que despertou a memória de Cheol-san, e disse que era por causa da flor. Huaion corou. Chao-san disse a Soryong que a moça ao lado dele é a flor que Soryong deixou de lado. Soryong ficou sem palavras. Ele se lembrou da conversa que tiveram sobre a flor e ficou envergonhado. Nesse exato momento, nosso MC sabia que tinha feito besteira. Ele nunca imaginou que havia perdido a chance de ter sua linda waifu. A única filha do clã Sichuan Tang, também chamada de Flor Venenosa Tang Huaiyun, ela carregava um fardo emocional que ninguém conhecia desde que era jovem. Ela ouviu alguns idosos falando sobre ela. Eles não têm certeza de seu talento, mas sua beleza é extraordinária o suficiente para ser chamada de uma das 3 flores do Murim. Eles falaram sobre o fato de ela ter um genro adequado.
O outro ancião mencionou que disse ao patriarca para ter uma segunda esposa. Mas o patriarca se recusou, e ele não entende o motivo. Quando Hwayon ouviu isso, ela soube que seus pais não estavam errados. Ela queria mostrar isso aos anciãos do clã, fazendo grandes conquistas nas artes marciais da família. Ela queria mostrar que poderia fazer muito pela família, mesmo que não fosse um homem. Mas a pressa gera desperdício. Se alguém for impaciente, perderá o rumo. Essa impaciência gerou um demônio do coração. E esse demônio do coração levou ao desvio da chave. Vemos então Ruin acordar. Esse foi o momento em que o grande patriarca, sua mãe e duas outras pessoas cercaram sua cama. Sua mãe parecia aliviada. Agora que ela está a salvo, lágrimas caíram dos olhos de Hwayan. Ela chorou enquanto pedia desculpas à mãe. Ela queria ser uma pessoa útil para o clã. Mas perdeu todo o seu ki interior. Seu avô respondeu e a chamou de pirralha. Ele perguntou se ela estava fazendo isso porque sentia pena de fazer o pai e o avô sofrerem. Ele destacou como ela alcançou o nível de 100 venenos que ela desejava desesperadamente. Ele lhe disse para parar de chorar e se animou. Ele a perdeu. Quando ele disse algo sobre 100 venenos, ela olhou para sua aura. Ela estava brilhando. Ela perguntou a seu avô. O grande patriarca lhe disse que tinha algo para lhe contar. É uma história sobre um jovem guerreiro misterioso que não apenas salvou sua vida, mas também lhe deu o ki interno de 1000 venenos, não apenas uma centena de venenos. Naquele momento, Hwayan perguntou sobre o Id. Soryong ficou sem resposta novamente. Soryong ficou envergonhado por ter se referido à filha de Cheol-san como o Id. Ele estava tão imerso na história sobre as 10 grandes criaturas venenosas. Ele disse ao seu eu do passado para refletir sobre isso. Ele tentou ignorar o fato dizendo que o patriarca havia levado a piada longe demais. Ele lhe disse que foi um prazer conhecê-la. Foi muito engraçado como os membros do clã sorriram ao ver o encontro desses dois jovens adultos. Soryong se apresentou. Ele lhe disse que sabia que ela estava doente. Por isso ficou feliz em ver que ela está saudável agora. Hwayan lhe disse que era um prazer conhecê-lo. Ela se apresentou como Hwayan e que também é chamada de Venomous Flower. Ela o agradeceu por ter salvado sua vida e disse que nunca esqueceria o favor dele pelo resto de sua vida. Soryong ficou encantado com a beleza dela. Cheol-san perguntou a Soryong o que ele achava. O queixo de Soryong caiu quando ele ouviu uma voz em sua cabeça. Ele supôs que se tratava de algum tipo de transmissão de som. Cheol-san perguntou se ele concordava com o fato de sua filha ser tão bonita. Ele perguntou a Soryong se ele gostaria de conhecê-lo melhor. Poucos momentos depois, Ryong descansava em uma grande banheira. As centopeias estavam dormindo pacificamente em uma cesta. Soryong sentiu que ia morrer. Ele parecia abatido. Então notou algo. Ele sorriu ao ver as centopeias. Uma centopeia acordou e sorriu para ele. Normalmente, elas nunca cairiam. Mas quando ele lhes disse que a água quente é ruim para elas e sugeriu que ficassem no balde, elas simplesmente entraram como se tivessem entendido. Ele acha isso misterioso. É como se elas pudessem entendê-lo. Cheolson disse que elas reagem à intenção de matar. 2 centopeias estão agora acordadas e o observando. Ele lhes disse que se sentia envergonhado por elas ficarem olhando para seu corpo nu. Então as 2 centopeias se esconderam dentro do balde. Soryong se divertiu. Ele se lembrou que Pi disse que as centopeias eram criaturas espirituais. Ele fez uma anotação mental para perguntar o que são criaturas espirituais. Mais tarde, ele pensou sobre isso. Ele não consegue se acalmar por causa do que Kyuson disse. Ele sabia que tinha que sair rapidamente. Em um pavilhão diferente, a família está reunida ao redor da mesa. Lá está o grande patriarca. O patriarca, sua esposa e sua filha Cheol-san disseram a todos que ele daria o quarto da ala leste para o jovem guerreiro. Esse quarto é um dos quartos de um casal em uma residência tradicional chinesa. O grande patriarca perguntou se o jovem guerreiro é realmente tão talentoso. O patriarca respondeu que sim, e que ele achava que eles se conheceram por acaso. Mas sua ajuda não foi o encontro de sorte, foi a própria pessoa. Ele explicou que não apenas seu conhecimento sobre criaturas venenosas é extraordinário, como também matou Ouyang. Além disso, ele encontrou criaturas espirituais lendárias como o pássaro de penas venenosas. Além disso, ele mesmo chocou os ovos da centopeia mancha azul. O grande patriarca comentou que o patriarca havia encontrado um tesouro e tanto. A atenção deles se voltou para Hwayan. Cheolson disse à filha que queria tomar o jovem guerreiro como genro. Ele perguntou o que ela achava disso. Huin pensou no que isso significava. Depois, percebeu que tinha ficado em silêncio. Ela queria mostrar que poderia ser muito mais útil ao clã deles, agora que adquiriu a constituição além dos 100 venenos. A constituição dos 1000 venenos.
Ela respondeu que também é membro do clã Tang e que entende o que seu pai está dizendo. Mas ela lhe disse que se o jovem guerreiro a merece, cabe a ela descobrir. Em seguida, ela saiu correndo da sala. Era um cenário muito estranho na cabeça de Chao San. O jovem guerreiro deveria ter cuidado. Por mais bonita que seja sua rosa, ela também tem espinhos afiados. Huayin correu rapidamente. Ela se sentiu ferida. Agora ela finalmente adquiriu a constituição dos 1000 venenos. Se ela parar por aí, os anciãos nunca a reconhecerão. Ela planejou verificar minuciosamente que tipo de pessoa o jovem guerreiro é, desde suas qualificações até sua personalidade. Enquanto isso, Soryong está pensando no que deve fazer. Ele sabia que ela provavelmente guardaria rancor dele. Ele perguntou a seus filhos, também conhecidos como Centipede, o que deveria fazer. Do nada, Huayon apareceu. E isso o deixou muito chocado. Ela estava realmente linda. Irmãos, esse estilo de arte está realmente me confundindo. Isso me faz lembrar de alguns manhuas que não podem ser nomeados. De qualquer forma, voltemos à recapitulação. Ela pediu a ele que a desculpasse por um momento. Ela está com pressa. Ela pediu a mão dele. Ele a deu como um cachorro que dá a pata ao seu humano. Então ele corou. Ele lhe disse que não sabia por que ela estava com pressa, mas sugeriu que fizessem essas coisas depois que se tornassem mais próximos. Ele é tímido ao dizer que há uma ordem para coisas como essa. Weiyon perguntou do que ele estava falando. Então, ela se deu conta. Todo o seu rosto ficou vermelho como um tomate quando ela o corrigiu dizendo que não era isso que queria dizer. Soryong sentiu-se fria e desapontada ao saber que não era o que ele pensava. Houve um silêncio constrangedor. Huayon suspirou. Ela esclareceu novamente que não era o que ele estava pensando. Ela só queria checar o pulso dele. Ela imaginou que foi porque de repente ela pediu a mão dele que ele não entendeu. Soryong se sentiu envergonhada. Ela se sentou ao lado dele enquanto pedia desculpas por ter aparecido do nada e agido de forma rude. Ela disse a ele que ele é jovem e ainda não atingiu a maioridade, mas ele parece atencioso. Então, ela planeja explicar a ele o que está acontecendo. Ela começou a explicar enquanto Soryong prestava muita atenção. Pelo que Soryong ouviu, ele pensou que se tratava de um drama medieval. Como o único descendente direto, Huayon enfrentava constantemente os esquemas perversos das famílias filiais. Portanto, para garantir a continuação da linhagem familiar, os anciãos planejaram trazer um genro altamente capaz. Eles até consideraram como a posição de Soryong na família poderia mudar se ele se juntasse a ela. Huion se desculpa antecipadamente porque há algo que ela precisa confirmar. Ela lhe disse que mesmo que as coisas não saiam bem, ela não tem intenção de tratá-lo mal. Ela reconhece que ele é seu beneficiário. Ela reconhece que ele é seu benfeitor. Então é claro que ela quer tratá-lo como um convidado ou algo do gênero sob juramento. Irmãos. Soryong estendeu sua mão. Ele lhe disse que entendia o que ela queria dizer. Portanto, ela está livre para confirmar o que for necessário. Ela o observou. Pegou a mão dele e colocou a mão em seu pulso. Ela começou a emitir uma aura azul ao seu redor. Ela explicou que as artes marciais do clã Tang não são algo que qualquer um pode aprender. Algumas pessoas podem aceitar toxinas em seus corpos e dominar as técnicas do clã Tang, enquanto outras simplesmente não conseguem. É por isso que as técnicas de veneno do clã Tang exigem que a pessoa se adapte gradualmente aos venenos à medida que sua energia interna aumenta. Somente aceitando todos eles é possível alcançar a maestria. Há um nível para os venenos. Começa com 5 venenos, depois 10 venenos, 100 venenos, 1000 venenos e finalmente 10.000 venenos. Felizmente, o corpo de Soryong é capaz de aprender as técnicas de veneno. No entanto, são apenas 10 venenos. Isso significa que seu corpo só consegue lidar com 10 tipos de toxinas. Ter um corpo com 10 venenos é impressionante, especialmente para alguém que não nasceu no clã Tang. Soryong ficou atônita. Huiyun continuou a dizer que, em termos de habilidade geral, isso só o colocaria no nível de um artista marcial de primeira linha. A maior proeza de artista marcial que alguém sem talento inato poderia alcançar. Ela decidiu ir embora. Ele a viu partir. Soryong pensou que ele tinha um corpo com 10 venenos. Ele ficou pálido, percebendo que isso poderia significar que ele não conseguiria pegar o genial. Para Soryong, isso é um assunto sério. Poucas horas depois, alguém saiu do banho. Eram Huayon e Man. Que serviço de fã. Ela notou que, desde que pegou o núcleo interno da centopeia da mancha azul, seu corpo emite um cheiro estranho. E isso acontece mesmo que ela tome banho várias vezes ao dia. Ela vestiu suas roupas. Ela se perguntou se seria algum tipo de punição por ter falado ingratamente com aquele que salvou sua vida. Nosso menino Soryong estava dormindo profundamente em seus sonhos. Ele estava conversando com alguém que lhe disse que era grata por sua bondade. Era Huayon.
Ele perguntou se estava sonhando. Hwa-yeon respondeu que pode parecer um sonho, mas não é. A Hwa-yeon explicou que ela pegou emprestada a aparência da garota que consumiu seu núcleo interior. Para não assustá-lo, ela se apresentou como a mãe de todas essas criaturas, a centopeia Blue Spot. Soryong não pôde acompanhar a aproximação de 3 garotinhas. Ele deduziu que aquelas 3 eram seus bebês. Ele lhe perguntou como ela aparecia em seus sonhos. Ela explicou que foi morta sem piedade, deixando seus filhos para trás. E seu rancor chegou aos céus, e seu espírito permaneceu no núcleo interno. Ela acrescentou que, ao amaldiçoar o corpo da garota que consumiu seu núcleo, surgiu uma chance de resolver seu rancor, permitindo que ela aparecesse em seus sonhos dessa forma. Tudo isso porque ele trouxe todos os filhos dela com ele. Soryong sabia que, no final, foi ele quem revelou a localização dela. Ele não tinha a intenção, mas acabou se envolvendo na morte da centopeia Blue Spot. Ele a observou. Ela perguntou ao seu benfeitor se ele poderia lhe conceder um pedido. Ele respondeu que sim, e prometeu atender a qualquer pedido que ela pudesse ter. Ela pediu que ele cuidasse de seus filhos até que estivessem totalmente crescidos. Soryong ficou confusa, já que as centopeias devem se tornar independentes depois de fazer 2 mudas do corpo da mãe. Ela respondeu que isso pode ser verdade para as criaturas menores, mas elas são diferentes. Ela explicou que, até que os filhotes de sua espécie se desprendam de suas carapaças 2 vezes, eles permanecem dependentes do Qi, que flui do núcleo interno da mãe. Depois disso, eles continuam a crescer alimentando-se do verdadeiro Qi de outros seres. Isso fez. Soryong perguntou que, como Hyun consumiu o núcleo interno, isso significa que os bebês precisam ficar com ela? A mãe centopeia lhe disse que ele precisava entender as circunstâncias. Ela ressaltou que, anteriormente, amaldiçoou a garota. Por causa de seu núcleo interno, o corpo da garota está emitindo um odor desagradável. Ela pretendia garantir que nenhum homem jamais se aproximasse da garota, impedindo-a de ter filhos. Em troca do fim da maldição, ela negociou para que seus filhos absorvessem o Qi de seu núcleo interno. E talvez, dessa forma, Soryan também pudesse conquistar o coração da garota. Soryong pensou sobre isso. Então, ele sorriu e respondeu que isso não o agradava. Ele não quer se aproveitar da situação difícil de Hwa-yeon. A mãe centopeia não pôde deixar de admirá-lo por ser uma pessoa honrada. Ela perguntou como ele planeja superar o desafio. Ela disse que a garota está procurando um homem forte, e que ela não pode exatamente obter o núcleo interno das 10 grandes criaturas venenosas para ele. Isso deu uma ideia a Soryong. Ele lhe pediu que confiasse nela. Ele disse a ela que deixasse isso com ele, e que tudo daria certo. No dia seguinte, Soryong e Hwa-yeon estão sentados lado a lado. Hwa-yeon agora entende que o cheiro que sai de seu corpo é devido ao núcleo interno da centopeia de manchas azuis. Soryong lhe disse que isso está certo, e que se ela colocar as centopeias em seu corpo a cada poucos dias, e deixá-las absorver o Qi, o cheiro desaparecerá naturalmente. Hwa-yeon tinha uma pergunta, mas não se sentiu à vontade para fazê-la. Mesmo assim, ela perguntou se ele poderia compartilhar com ela sem pedir nada em troca. Ela sabia que ele poderia facilmente pedir algo como compensação. Soryong sorriu, e depois disse que não poderia se aproveitar da situação difícil de uma mulher. Ele se recusava a ser tão sem vergonha. Hwa-yeon ficou surpresa com a resposta dele. Ela se sentiu mal. Ela respondeu que não continuaria aceitando a gentileza dele sem oferecer algo em troca. Agora ela considerava seriamente as palavras de seu pai. Ver Soryong a fez perceber que há coisas mais valiosas do que o talento ou as proezas marciais. Soryong disse que ele também estava pensando. Ele levantou o assunto quando ela mencionou que ele tem 10 corpos venenosos e só pode absorver 10 tipos de toxinas. Então Soryong teve uma ideia. Se ele pudesse absorver apenas 10 tipos de toxinas, preencheria esses 10 espaços com as toxinas das 10 criaturas mais venenosas das planícies centrais. Hyun ficou surpresa ao ouvir isso. Ela interpretou isso como se ele quisesse se tornar o mais forte sob os céus. Tudo por causa dela. Esse pensamento a fez corar para uma das 3 flores de Murim. A flor venenosa, Tang Hwa-yeon. Essa foi a primeira vez que um homem fez uma confissão tão ousada a ela. Ela corou enquanto Soryong sorria para ela. Ela lhe perguntou se ele tinha percebido o que havia dito. Então Soryong respondeu que não. Hwa-yeon lhe disse que o caminho será incrivelmente difícil e desafiador. Pode levar 10 anos ou até 20 anos, ou talvez o esforço de uma vida inteira para enfrentar esse desafio. Foi engraçado como a expressão de Soryong ficou sombria,
enquanto se perguntava se realmente levaria tanto tempo. Huayin continuou a corar. Huaiyan disse que Soryong tem 15 anos de idade. E em 3 anos, quando ele atingir a maioridade e estiver pronto para se casar, se ele conseguir lidar com uma das 10 grandes criaturas venenosas até lá, ela será concebida. Ela disse com vergonha que, se ele conseguir, haverá a possibilidade de um casamento. Ela gritou que estaria torcendo por ele, e depois se levantou. Então ela saiu correndo. Soryong ficou intrigado. Ele a chamou. Ela se virou e perguntou se ele ainda tinha algo a dizer. Ele sugeriu que ela se tratasse e ficasse, mesmo que fosse só por algumas horas. Ela ficou envergonhada, mas voltou. Ele lhe garantiu que não havia motivo para preocupação, pois a pequena centopeia não morde. Ele reuniu seus filhos. Disse a eles que procurassem a mãe, em vez do pai. Ao ouvir isso, Huaiyan ficou vermelha como um tomate. Ela perguntou sobre as palavras pai e mãe, mas imediatamente Soryong lhe disse que não era isso que ele queria dizer. Cheol-san, sua esposa e Mu-seong estão reunidos à mesa. Eles conversaram sobre como o talento extraordinário do jovem guerreiro não conseguiu nem mesmo conquistar o coração de sua filha. Mu-seong perguntou se eles os viram hoje de manhã. Ele disse que parecia que algo estava acontecendo entre os dois. A mãe de Huaiyun respondeu que parecia que o jovem guerreiro havia sido rejeitado por Huaiyun. Os homens estavam pensando muito. Mu-seong afirmou que forçar um casamento não é a coisa certa a se fazer, e que seria melhor que eles desenvolvessem naturalmente sentimentos um pelo outro. A mãe de Huaiyan sugeriu que Huaiyun cuidasse do treinamento de artes marciais do jovem guerreiro, para que eles passassem mais tempo juntos, o que os ajudaria a se aproximar. Cheol-san respondeu que era uma boa ideia. Mu-seong disse que eles deveriam descobrir se o sábio curandeiro mais velho pode conceder a graça do elixir purificador de medula e essência. Se a aptidão do jovem guerreiro for baixa, ela pode ser aumentada. Cheol-san ficou surpreso por ele ter sugerido isso, pois não era possível para Huaiyun. Portanto, é melhor que eles não tenham muitas esperanças. Eu concordei. Ao mesmo tempo, Huaiyun está do lado de fora da porta. Ela se anunciou para seu pai. Cheol-san perguntou o que o trazia àquela hora. Ele a convidou para entrar. Ela corou. Ela não esperava ver os 3 ali. Ela veio porque tinha algo a dizer. Ela corou novamente. Então, de uma só vez, ela expressou que faria o que o pai disse. Cheol-san ficou surpreso. Ele lhe perguntou o que ela queria dizer. A mãe de Huaiyan a convidou para se sentar. Em seguida, perguntou se ela queria dizer que o jovem guerreiro havia despertado seu interesse. Ela está envergonhada. Não conseguiu dizer uma palavra sequer. Cheol-san estava curioso para saber como isso aconteceu de repente. Especialmente quando eles pensavam que ela não gostava dele. Antes que ela começasse a dizer que o jovem guerreiro... Então ela contou que Soryong disse que se tornaria o melhor do mundo para ela. Ele lhe prometeu isso. Chao-san ficou surpreso. Ele ficou curioso. Então ela a incentivou a contar mais. Ela disse que apesar de o talento inato de Soryong estar apenas no nível dos 10 venenos, ele prometeu preencher essa lacuna, derrotando 10 grandes criaturas venenosas por ela. Mu-seong se divertiu. Cheol-san ficou surpreso. Mu-seong riu alto e comentou que o cara com certeza tem coragem. A mãe de Hyun ficou impressionada. É improvável encontrar um pretendente como esse. Ela explicou que, embora seu coração esteja disposto, ela disse a ele que só concordaria em se casar se ele conseguisse capturar uma das 10 grandes criaturas venenosas antes de atingir a maioridade. Ela se perguntou se ele havia entendido sua resposta. Seu pai brincou dizendo que ela deveria ter dito pelo menos 3 criaturas. Sua mãe afirmou que os homens não são muito perspicazes com relação a essas coisas. Huaiyan perguntou à mãe se ela deveria ir explicar isso a ele. Sua mãe respondeu que não. E que se ele não perceber que eles já deram sua aprovação, ele se esforçará mais. Mu-seong disse para tratá-lo como um possível genro, mas agir como se eles estivessem indecisos. Eles esperavam que com todo esse esforço, ele naturalmente se tornaria parte da família. Enquanto isso, a mãe centopeia disse a Soryong que ele era impressionante. Ela lhe disse que ele havia conquistado completamente o coração da senhora. Ele respondeu que tudo se resume a coragem e perseverança. Ela sorriu para ele calorosamente. Ela o chamou de seu benfeitor e o informou que provavelmente seria o último. Seu ressentimento foi resolvido. Portanto, sua alma logo ascenderá à vida após a morte. Ela perguntou se havia algo que ele pudesse fazer por ele. Ela fará o que for possível. Soryang pensou sobre isso. Ele perguntou se poderia dar uma olhada no corpo dela. Ela se sentiu tímida, mas achou que isso era esperado, já que ele é um homem, afinal. Ela o via como alguém com uma fraqueza pela luxúria. Ela revelou seu ombro e estava prestes a se despir. Ele lhe perguntou se ela realmente precisava tirar a roupa. Isso a fez corar ainda mais. Ela perguntou se não deveria tirá-las.
Soryong esclareceu que não era isso que ele queria dizer. É engraçado como as crianças estão cobrindo os olhos. Soryong esclareceu que queria ver a aparência de uma centopeia de manchas azuis. Ela ficou horrorizada quando entendeu. A fumaça cobriu a área. Então, ela revelou sua verdadeira forma. Então, Ryong ofegou ao vê-la. Ele estava animado e feliz por vê-la de verdade. Era incrível como ela era enorme. Ele perguntou se poderia tocá-la, mas já estava fazendo isso. Ele perguntou sobre o corpo dela como se fosse a prova d'água. Ele falou sobre sua visão dela andando. Perguntou se poderia tocar suas pernas, mas já está fazendo isso. Perguntou qual era a força do veneno dela. Perguntou sobre seus olhos e até sobre suas antenas. Ele estava tão apaixonado. As crianças ainda estão com os olhos cobertos. É muito bonito. Soryong estava tão entusiasmado que até queria tocar suas presas. Ela respondeu que isso era perigoso, mas ele insistiu que a centopeia de manchas azuis faria com que ela começasse a se perguntar se suas filhas ficariam bem com esse homem. A razão para isso é que ela sabia que o toque dele não era nada comum. É engraçado e estranho como Soryong baba quando ele a acaricia. Cheol-san encontrou Soryong durante uma xícara de chá. Ele lhe disse que ouviu tudo de Hwayin, e que por isso, ele será tratado como genro deles. Soryong disse que achava que deveria esperar 3 anos. Cheol-san o interrompeu, dizendo que o casamento aconteceria naturalmente quando ele atingisse a maioridade. Soryong tentou esclarecer que não era isso que ele queria dizer. A mãe de Hwayun recebeu Soryong com entusiasmo na família e se apresentou como genro dele. Mu-seong também ficou contente. Ele afirmou que agora que Hwayun havia encontrado um par adequado, o clã deles prosperaria ainda mais. Soryong olhou para Hwayun e se perguntou o que estava acontecendo quando deveria haver condições para o casamento. Isso o fez pensar que eles provavelmente o aceitaram sem qualquer discussão. Ele decidiu entrar no jogo por enquanto e respondeu que estava aguardando ansiosamente a orientação de todos. Soryong ficou intrigado quando Mu-seong disse a Cheol-san que eles deveriam começar imediatamente. Chali-sen informou a Soryong que antes que ele pudesse aprender as artes venenosas do clã Tang, havia algo que eles deveriam lhe mostrar. Ele perguntou o que era. Os anciãos estavam com um sorriso no rosto. Cheol-san revelou que é o Salão dos 10, 0 venenos. Ele tem certeza de que é algo que Soryong vai adorar. Eles estavam esperando por esse momento. Para Soryong, como membro da família, dar seus primeiros passos no Salão dos 10, 0 venenos. É uma tradição muito apreciada por toda a família. Soryong chamou o avô Mu-seong e disse que estava esperando ansiosamente por isso. Soryong está animado, pois supôs que aquele era um lugar onde os tipos de venenos 10, 0 se reuniam. Mas ele viu a cara de lado de Hwayon. Ele não pôde deixar de ficar admirado com a beleza dela. Ele se lembrou do ditado que diz que as belezas são melhor admiradas de lado. E atualmente, era como uma sessão de fotos que ganhou vida. Soryong corou. Foi engraçado como ele foi flagrado por seus sogros. Eles estavam com um sorriso no rosto. Chaol-san comentou que, nesse ritmo, ele poderia desgastar o rosto de sua filha. Ele lhe disse que Hwayun é sua mulher agora, mas que ele a olha tão distraidamente. A sogra não pôde deixar de expressar como Soryong parecia estar completamente apaixonado por Hwayon. Tanto Hwayon quanto Soryong ficaram vermelhos. Hwayon lhe diz para prestar atenção por onde anda, e Soryong gagueja ao responder que sim. Pouco tempo depois, havia 3 homens em frente à grande porta. 2 deles estavam de pé, orgulhosos, enquanto seus músculos se sobressaíam em seus corpos. Eles me lembraram de Upen e Ipen. Não sei porquê. Enquanto um homem com o manto do clã Tang está no centro e dá as boas-vindas ao grande patriarca, Mu-seong ordenou que eles abrissem o portão, já que ele está lá para mostrar brevemente ao seu neto a carga de venenos 10, 0. Os homens obedeceram às ordens dele. Em sua cabeça, Soryong comentou que, para algo saído da Idade Média, a segurança era ridiculamente rígida. O homem de túnica preta anunciou a abertura dos portões, e os 2 homens musculosos agarraram a pesada porta e a porta de entrada. Empurrou-a para abrir. Eles usaram todas as suas forças para abrir a porta gigantesca. O homem de túnica preta comentou que o portão foi aberto mais rápido naquele dia. Soryong ficou surpreso com aquela reação. Depois de abrir completamente o portão, os 2 homens musculosos pareciam exaustos. O homem de túnica preta os convidou para entrar. Chaol-san olhou brevemente para Soryong enquanto eles passavam. Soryong se preocupou em olhar para os homens musculosos e cansados, como se quisesse consolá-los. Chaol-san explicou que o portão de ferro é forjado com aço Kunyu, proveniente da região selvagem do sul. Até mesmo abrir o portão é considerado uma honra. Eles chegaram lá dentro. É o tesouro onde o clã Tang de Sichuan armazena todos os seus venenos.
É chamado de Salão dos 10, 0 venenos, pois contém 10, 0 venenos. Mu Seong o advertiu para ser cauteloso e não tocar em nada de forma imprudente. Soryong respondeu que entendia. Ele também confirmou se ele contém os venenos tem 0. Kyeolson compartilhou que os venenos são cuidadosamente categorizados, como os venenos paralisantes, os venenos do sono e muitos outros. Esses idosos adoram provocar os dois. Isso ficou evidente quando Cheolson pediu a Rui que explicasse para Soryong, pois sabia que Soryong gostaria de ouvir isso dela. O constrangimento estava escorrendo de Hwayun e Soryong enquanto eles coravam. Apesar disso, Hwayun aceitou a tarefa. Hwayun agarrou a mão de Soryong e o levou até o veneno mais forte do clã Tang. Hyun parecia constrangido. Enquanto os idosos adoravam a interação deles, ela começou a apontar para o veneno de dissipação de Ki, o mais temido pelos artistas marciais. Uma vez inalado, ele torna a energia inutilizável. Por isso, ela aconselhou Soryong a ser extremamente cautelosa. Ela apontou o veneno necrosante do canal alimentar, o veneno destruidor de espíritos, o veneno de polpa sangrenta e até mesmo o veneno arrebatador de almas de 7 passos. Veneno. Ela lhe disse que todos eles são venenos potentes, mas o veneno mais forte do clã Tang é algo completamente diferente. Ela lhe deu uma pequena semente. Soryong ficou confuso. Em sua cabeça, ele a viu semelhante a um grão de tigre. Hwayun explicou que esse é o veneno mais poderoso que existe. É claro que, deixando de lado os venenos das 10 grandes criaturas venenosas, ela acrescentou que se trata de uma planta que simboliza o clã Tang. Ele é chamado de semente da planta de Mamona. Soryong ficou intrigado com a semente de Mamona. Ele pensou na ricina, uma toxalbumina altamente potente. Apenas 2 miligramas podem ser letais para um adulto. Ela é famosa por ter sido usada no assassinato de dissidentes búlgaros durante a Guerra Fria. É um veneno 100.000 vezes mais forte que o cianeto. Soryong disse que esse é o veneno que mais se aproxima do ideal do clã Tang. Incolor, inodoro, insípido e sem forma. É por isso que eles o chamaram de o mais raro e precioso de todos. Veneno dourado. E quando ele é usado para matar alguém, eles o chamam de morte dourada. Hwayun lhe disse para tomar nota. O veneno mais forte não é aquele que inflige a maior agonia ou causa a morte mais horrível. O veneno mais forte é aquele que mata silenciosamente, rapidamente e sem deixar rastros. Ela compartilhou que as artes venenosas do clã Sichuan-Tang buscam o ideal, a furtividade e a certeza. Na cabeça de Soryong, eles são comparáveis a um clã de assassinos. Mu Seong lhes disse que por enquanto é o suficiente. Mu Seong o convidou para ir ver as feras venenosas que Soryong estava ansioso para ver. Mu Xiang até ofereceu que, se Soryong estiver interessado, ele poderia até mesmo supervisionar o cuidado deles, e que o clã fornecerá apoio total para qualquer coisa que ele precisar. Na cabeça de Soryong, a tradução é que eles apoiarão seu hobby. Ele parecia tão animado que quando estavam prestes a partir, o patriarca foi imediatamente chamado. Pi estava ofegante por estar correndo rápido. Eles perguntaram a ele: qual é o problema? Pi disse ao patriarca que precisava ir ao pavilhão da Tartaruga Negra imediatamente. O patriarca perguntou por quê. Pi estava prestes a dizer algo sobre o ancião do clã. Mas Mu Seong o interrompeu com sua explosão de raiva. Ele perguntou o que aqueles bastardos estavam fazendo agora. Soryong estava pensando se eles eram membros do ramo da família que Wiyun mencionou. Pai o informou que há 2 problemas. Primeiro, o remédio que eles enviaram para o senhor da cidade de Sichuan não surtiu o efeito desejado, e ele enviou de volta uma carta cheia de reclamações. Antes de Pai revelar o segundo problema, ele olhou primeiro para Soryong. Soryong suspirou. Pai revelou que era sobre o transporte de venenos 10-0. Mu Xiang previu que os rumores já estavam circulando. Eles decidiram ir embora por enquanto, mas não sem que Mu Xiang pedisse a Soryong para ir com eles. No pavilhão da Tartaruga Negra, os anciãos notaram o patriarca. Começaram a reclamar do fato de ele ter tomado uma decisão tão crítica por conta própria. Eles protestaram contra o fato de ele ter escolhido uma órfã de origem desconhecida para fazer par com seu amado Hwayun. Isso provocou Cheol-san. Ele não gostou disso. Eles disseram que Soryong é uma órfã de origem desconhecida. Cheol-san começou a emitir uma aura verde de seu corpo enquanto perguntava se eles estavam insultando seu genro. Os anciãos do clã insistiram que era verdade. Mu Xiang gritou que foi ele quem tomou a decisão. Ele perguntou se eles tinham algum problema com isso. Os anciãos do clã ficaram nervosos. Os anciãos pediram ao grande patriarca que chamasse o patriarca à razão. Eles disseram que confiar o gerenciamento dos venenos 10-0 a um estranho com habilidades não comprovadas é um absurdo.
Mu Xiang enfatizou que ele apenas disse que ele mesmo aprovou. Enquanto isso acontecia, Hua Yun estava consciente de Soryong, e ela sussurrou um pedido de desculpas para ele. Na cabeça de Soryong, seu pensamento inicial foi de bondade. Ele suspirou ao perceber que a havia deixado preocupada em sua cabeça. É ela quem deve se desculpar. Todos ficaram surpresos quando ouviram Soryong dizer: "Com licença, desculpe-me por interromper sua conversa." Em seguida, ele começou a dizer que, como se trata de um problema decorrente de sua falta de habilidade, ele sugeriu demonstrar suas habilidades e provar a si mesmo para os anciãos do clã. Os anciãos foram pegos de surpresa. Soryong disse que poderia fazer isso ajudando-os a resolver a questão problemática com o senhor da cidade de Sichuan. Em um tom calmo, Hua Yun lhe perguntou o que ele estava tentando fazer. Soryong não é do tipo que dá um passo à frente e faz barulho. Mas se eles estão atrapalhando sua vida pacífica de dono de um animal de estimação, então esse homem não vai simplesmente deixar passar. Soryong deixou os anciãos sem palavras. Por fim, eles se irritaram. Eles o repreenderam por se intrometer na conversa dos anciãos do clã. Até o questionaram se ele sabia o que dizia a carta do senhor da cidade da província de Sichuan antes de se intrometer daquela maneira. Eles o chamaram de ninguém insolente e o denunciaram ao chefe do clã por ousar se intrometer. Os anciãos aproveitaram a chance para explicar o motivo. Em vez disso, sugeriram alguém de um clã marcial respeitável e estabelecido como genro. A esposa de Sheol-san está começando a ficar irritada. No fundo, Soryong pensou em como esses velhos, quanto mais falam, mais absurdos parecem. Quando era Spice Faber, ele tinha mais de 1 milhão de assinantes no total, com uma média de mais de 3.000 espectadores por transmissão. Ele lhes disse que, pelo que tinha ouvido, os anciãos ainda se recusavam a reconhecê-lo como genro do clã Sichuan Tang. Portanto, em resumo, ele ainda é um convidado. Com a grande base de fãs do Spice Febra, havia muitos trolls perturbadores que causavam o caos sem nenhum objetivo real. Soryong enfatizou que salvou a preciosa filha do clã Sichuan Tang, Lady Hua Yun. Além disso, ele também derrotou o Mão de Sangue, Rakshasa Takunyang, e salvou a vida do patriarca. Ele os desafiou, perguntando se fazia parte da etiqueta do clã Sichuan Tang insultar um convidado e benfeitor na cara deles. No fundo, Soryong sabia que o tipo de malícia que ele viu com os anciãos não era nada comparado à trollagem com a qual ele lidava como streamer. Em comparação, é absolutamente adorável. Os anciãos ficaram envergonhados e foram colocados em seu devido lugar. Eles admitiram que falaram apressadamente e em desespero. Em sua cabeça, ele os considerava patéticos. O grande patriarca ficou surpreso com Soryong. Um ancião mencionou que derrubar a união do Rakshasa Tak Mão de Sangue estava indo longe demais. O patriarca respondeu que Soryong estava dizendo a verdade e mostrou a eles um documento. Ao verem isso, os anciãos ficaram boquiabertos. Seus queixos caíram quando confirmaram que se tratava do Manual Secreto das Artes Venenosas das Mãos de Sangue. Ele foi escrito com sangue, portanto, é autêntico, e pertenceu à seita do sangue. O patriarca incentivou Soryong a mostrar aos anciãos as centopeias pintadas. Soryong bateu gentilmente em seu peito enquanto dizia aos anciãos para olharem para ela. Os 3 bebês centopeias malhadas saíram felizes. Os anciãos ficaram nervosos ao ver isso. O patriarca explicou que se tratava da prole da centopeia de manchas azuis, e compartilhou com orgulho que seu genro as estava criando. Ele contou que aqueles pequeninos foram os assassinos de Takunyang, mordendo-o até a morte. O ancião não acreditou no que ouvia. Ele confirmou o que o patriarca queria dizer, que o jovem guerreiro conseguiu controlar uma centopeia Blue Spot. O patriarca, Soryong e Guppy tinham sorrisos diabólicos em seus rostos. Enquanto provocava os anciãos, Chaol-san o citou por se dirigirem a Soryong como um jovem guerreiro como um sinal de que eles se recusavam a reconhecer Soryong como seu genro. Soryong até conseguiu avisá-los para não morderem. Caso contrário, eles acabarão tão negros e sem vida quanto Takunyang. Os anciãos ficaram atônitos. Sua atitude mudou ao negarem que se recusavam a aceitar Soryong. Eles tentaram inventar desculpas esfarrapadas, como se houvesse um processo e fosse natural que eles hesitassem. O grande patriarca suspirou e decidiu deixar de lado a questão do genro por enquanto. Ele perguntou por que Soryong não podia entrar no Salão dos 10, 0 venenos. Os anciãos argumentaram que Soryong ainda não havia se tornado totalmente parte da família. Além disso, os anciãos não poderiam confiar o Salão dos 10, 0 venenos a um jovem guerreiro que ainda não atingiu a idade da maturidade. O grande patriarca lhes disse que a solução é simples. Ele pediu a Soryong que demonstrasse sua habilidade. Soryong tinha um sorriso no rosto enquanto os informava que,
Para provar que é digno do clã Sichuan-Tang, ele fará isso do jeito do clã Sichuan-Tang. Ou seja, usando veneno. Os anciãos ficaram loucos. Eles confirmaram se o que Soryong queria dizer era que ele envenenaria o senhor da província de Sichuan. Eles chamaram Soryong de idiota por matar o senhor em vez de enviar remédios. Soryong estava confuso em seu íntimo. Ele estava confuso porque tinha a impressão de que o clã Sichuan-Tang lidava com veneno. No dia seguinte, o grande patriarca informou a Soryong que, a partir de então, ele começaria a aprender a arte marcial do clã Tang, a técnica de retorno do Five Venom. Soryong perguntou se ela envolverá treinamento físico também. O grande patriarca respondeu que, ao praticar artes marciais, seu corpo se adaptará naturalmente para se alinhar com as técnicas que ele aprender. Mu Seong explicou que o clã Tang prioriza a praticidade. Portanto, ele aprenderá habilidades que podem ser aplicadas imediatamente em situações reais. Mu Seong desempacotou as armas. Havia flechas, adagas, shuriken e muito mais. Eles começaram com armas ocultas arremessáveis, como agulhas, moedas, dardos, pólvora, adagas e facas de arremesso. Existem muitas armas ocultas não convencionais, mas a maioria pode ser classificada em 5 tipos. Mu Seong perguntou a Soryong se ele sabia qual delas era a mais fácil de manusear. Soryong adivinhou que era a adaga ou a faca de arremesso. Ele estava certo. Mu Seong lhe perguntou qual ele achava que era a mais difícil. Soryong respondeu que era o pó, pois ele precisava ser espalhado de forma eficaz. Mu Seong o informou que a agulha era a mais difícil. Soryong supôs que isso se devia ao fato de ela ser pequena e fina, o que a tornava difícil de ser lançada. Mu Seong respondeu que não era só isso. É porque Soryong precisa sempre se lembrar da posição exata em que a jogou. Mu Seong decidiu demonstrar isso, pois é mais fácil de entender dessa forma. Ele pegou um pincel. Ele separou a cabeça do cabo e, em seguida, fez um movimento repentino de jogar um item. Era o cabelo da escova e ele flutuou no ar. Mas depois se transformou em agulhas e caiu no chão como chuva. Soryong não conseguia acreditar como as cerdas estavam se incorporando como agulhas. Elas continuavam caindo do céu. Mu Seong compartilhou que o clã Tang tem uma técnica de arma oculta chamada Sky Obscuring Flower Rain. É uma arte secreta do clã Tang em que centenas ou até milhares de agulhas caem como uma chuva de flores cobrindo a área. Na cabeça de Soryong. Parece que ele teve que espalhar agulhas por toda parte e lutar naquele território. Soryong comunicou educadamente que, se toda a área fosse preenchida com essas agulhas, dificilmente haveria espaço para se mover. Foi quando Mu Seong riu e respondeu que era exatamente assim. Soryong deve se lembrar das posições da agulha para não acabar sendo vítima de sua própria técnica. Para Soryong, isso era inacreditável. Soryong suou profusamente enquanto confirmava com Mu Seong. Se ele quis dizer que precisava se lembrar das posições das agulhas que desviam os oponentes, ou daquelas que caem fora do lugar. Mu Seong respondeu que é claro. Mu Seong o informou que, com o corpo dos 5 venenos, ele teria que memorizar pelo menos 100 posições só para começar. Soryong ficou pálido. Quando isso acabou, Soryong caiu de bruços no chão. A senhora Hwayon apareceu. Ela lhe perguntou se parecia preparada. Ela estava usando um traje de apicultora desde que soube que ele iria pegar uma vespa. Ela perguntou se era desnecessário. Soryong respondeu que não. Ele estava planejando esperar por uma, mas com isso, eles podem pegá-la sozinhos. Hwayon checou novamente com ele se ele estava esperando a vespa chegar. Soryong respondeu que ela entenderia quando eles chegassem lá. Soryong lhe perguntou se ela sabia onde ficava o ninho de vespas. Hwayon respondeu que encontrou um por perto, então eles podem ir para lá imediatamente. Soryong também vestiu uma roupa de apicultor. Hwayon tocou no assunto sobre a carta enviada ao senhor da cidade da província de Sichuan, e perguntou se ele a tinha visto. Soryong respondeu que sim. Hwayon estava preocupado com o fato de que, como ele ainda era jovem, talvez não tivesse entendido completamente o conteúdo da carta. Hwayon estava corando. Soryong lhe disse que o Yankee dos homens é muito importante. Hwayon se sentiu envergonhado. Então, ela lhe disse que era o suficiente. Também parecia que ele estava ciente disso. O grande problema que preocupa o senhor da cidade de Sichuan não é outro senão a disfunção erétil. Em outras palavras, sua vara não está mais ficando dura. Hwayon desconfiou de Soryong, pois ele sabia muito sobre sua idade. Soryong deu como desculpa o fato de ter morado sozinho por um tempo. Hwayon se sentiu envergonhada, então acelerou o passo. Poucas horas depois, eles chegaram à floresta. Soryong se distraiu com as criaturas que estavam lá. Hwayon teve que mantê-lo no caminho certo até chegarem ao local. Era como uma mini caverna,
e certamente parecia um lugar onde habitariam vespas. Huayun perguntou o que significava encontrar uma colmeia sem abelhas. Eles começaram a colocar seus protetores de cabeça. Soryong explicou que isso significa que, embora eles tenham vindo procurar vespas, não capturaram nenhuma. Huayun ficou intrigado. Elas se dirigiram ao buraco. Soryong a informou que o inseto venenoso que eles estão procurando pode ser encontrado em colmeias menores e mais fracas. Huayong não sabia disso. Felizmente parece que a colmeia tem o que eles estão procurando. Um inseto saiu, e usando pauzinhos, Soryong o capturou. Eles não foram até lá para pegar uma vespa. O inseto que eles estavam procurando é que essa coisinha resolveria os problemas do senhor da cidade de Sichuan. Huayun perguntou sobre o inseto. Ela perguntou se era um besouro terrestre. Ela acertou o palpite. Por causa disso, Soryong descobriu que ele é chamado de besouro terrestre. Naquele mundo, o inseto capturado no ninho de vespas gigantes é chamado de besouro terrestre. Nas planícies centrais, na Era Moderna, é chamado de besouro bolha. Huayun perguntou se é normal encontrar besouros terrestres em um ninho de vespas. Soryong explicou que seu ciclo de vida é bastante peculiar. Os besouros bolha têm um método de reprodução bastante incomum. Normalmente, a maioria dos insetos guarda o local onde põe os ovos, ou cria um ambiente seguro para que eles eclodam. Mas essa criaturinha simplesmente põe ovos onde quiser. Havia um esquete engraçado, em que o besouro da bolha dizia ao chefe para esperar, pois ele precisava deixar alguns ovos antes de sair. Qualquer lugar serve. Sem confusão, sem frescuras, ele simplesmente os coloca. O mínimo de consideração que ele demonstra é jogá-los todos em um só lugar. De qualquer forma, quando o milagre acontece, e as larvas do besouro da bolha eclodem, elas começam a rastejar em direção ao lugar mais alto nas proximidades. E quando as larvas do besouro da bolha chegam ao topo, elas fazem algo bizarro. Elas se agrupam e imitam uma flor. E então, as abelhas confundem a flor falsa com a verdadeira, e se aproximam dela. No momento em que a abelha se aproxima o suficiente, o enxame inteiro pula no corpo da abelha carpinteira em um instante. E é isso. Acabou o jogo. A casa da abelha carpinteira está praticamente destruída. Soryong não sabe ao certo por que eles preferem os ninhos de vespas gigantes, mas aparentemente, é o ambiente mais adequado para o crescimento das larvas do besouro terrestre. Huayun sentiu pena da vespa gigante. Soryong respondeu que não há nada que possa ser feito a respeito. Huayun sabia que o inseto causa queimaduras na pele. Ela ouviu dizer que comê-lo em excesso pode até ser fatal. Soryong confirmou essa ideia. O líquido laranja que escorre do besouro da bolha contém uma substância tóxica chamada cantaridum. Quando essa substância entra em contato com a pele, ela cria bolhas semelhantes a queimaduras. Huayun corou e perguntou se ela tinha esse efeito. Soryong respondeu que sim, e que isso faz com que a vara de um homem se levante imediatamente. Huayun, sentindo-se envergonhada, fez com que ele parasse de explicar. Ela o incentivou a voltar para o salão dos 10, 0 venenos. Soryong queria pegar mais alguns. Agora eles conseguiram o besouro bolha do solo. Depois disso, eles voltaram ao salão dos 10, 0 venenos, e ensinaram aos guerreiros como preparar o remédio. Soryong disse a eles que ouvissem com atenção. Ele os instruiu a secar o besouro moído e moê-lo até virar pó. Ele lhes disse que uma dezena desse pó é tóxica. O veneno se torna fatal quando 3 gramas dele são ingeridos. Se uma pessoa consumir 3/10 de um mu do veneno por guan de peso corporal, cerca de metade das pessoas que o ingerirem morrerá. Por isso, Soryong pediu que preparassem um remédio com 1/10 de um mu do veneno. Isso seria aproximadamente a quantidade de 10 gotas de líquido. Portanto, 1 mu equivale a 3.755 miligramas. 1 guan equivale a 3.755 quilos. Ele lhes perguntou se isso fazia sentido. No fundo, Soryong sentiu que seu cérebro estava prestes a explodir. Um guerreiro retirou sua máscara e disse que as explicações de Soryong eram incrivelmente detalhadas. Eles nunca esperaram que ele fosse habilidoso em matemática. O guerreiro garantiu a Soryong que se certificaria de que eles fossem bem-sucedidos, não importa o que acontecesse. Soryong expressou como depende deles. Mais tarde naquela noite, alguém estava falando sobre como era surreal que os besouros terrestres tivessem tais efeitos. Era Mig, e ele estava conversando com Huayun. Isso me fez pensar em reavaliar os venenos no arsenal do clã Tang. Huayun expressou o mesmo. Em seguida, ele falou sobre o fato de Soryong ser boa em matemática. Huayong compartilhou como Soryong calculou a concentração da solução e a estimou para corresponder ao peso de 10 gotas de líquido. Isso foi incrível. Museong admitiu que se considerava conhecedor do campo dos venenos, mas Soryong estava em um nível diferente. Quanto mais ele aprendia sobre ele, mais percebia que aquela criança era uma joia. Ele provocou Huayun, perguntando se ela gostava ainda mais de Soryong agora. Huayun corou.
Huayun expressou seu arrependimento por ter se precipitado no início. Mu Ziyong respondeu que, se ela compensar isso no futuro, é o que importa. Mu Song perguntou como eles planejam testar o medicamento quando ele estiver completo. Huayun corou. Ela está vermelha como um tomate. Ela mencionou como os anciãos da família do ramo estão dizendo que Soryong tem sido muito insolente. Soryong afirmou que testaria isso levantando os anciãos do clã. O queixo de Mu Seong caiu. Ele riu alto enquanto dizia que o garoto era divertido. No dia seguinte, eles estavam todos reunidos em um salão. Os anciãos do clã estavam céticos. O guerreiro deu a Soryong uma caixa de madeira. Em seguida, o guerreiro informou que havia misturado pó de alcaçuz e mel para torná-lo mais doce e fácil de consumir. Soryong ficou impressionado com o fato de o homem prestar atenção até nos mínimos detalhes. Soryong perguntou ao guerreiro se ele havia feito exatamente como descreveu. O guerreiro respondeu que seguiu as instruções cuidadosamente. Outros membros do clã comentaram para que parassem de dar tanta importância ao fato. Eles até questionaram o quão incrível isso poderia ser. O patriarca ordenou silêncio. Em seguida, perguntou a Soryong como ele provaria a eficácia do medicamento. Soryong se mostrou surpreso com isso. Os anciãos do clã gritaram que é natural que eles tenham que confirmar. Um ancião gritou que eles nunca ousariam enviar veneno com eficácia não comprovada para o senhor da cidade de Sichuan. Um deles afirmou que, se algo desse errado, isso poderia levar a um grande desastre. Soryong respondeu que não havia outra escolha. O guerreiro entendeu. Os anciãos do clã ficaram confusos porque o guerreiro lhes deu o remédio. Eles ficaram irritados porque parecia que Soryong estava dizendo para eles testarem o remédio. Um dos anciãos perguntou a Soryong se ele sabia o que era aquilo. O outro ancião comentou que Soryong brincou ao ar livre por tanto tempo que parece que seu interior também ficou preto. Soryong sorriu. Ele ligou para seu avô. Mu Zeyong perguntou o que ele precisava. O Soryong mencionou o que Mu Zeyong havia dito anteriormente. Que aqueles que dominam as artes marciais do clã Tang nunca têm medo de veneno. Mu Zeyong concordou com o esquema de Soryong e afirmou essa declaração. E então Soryong apontou que a reação dos anciãos implicava que eles estavam com medo. Mu Seong concordou com ele. Mais uma vez. Soryong provocou os grandes anciãos de um clã que certamente alcançou o nível de dominar 100 venenos. Ele usou a psicologia reversa e disse que certamente os anciãos não têm medo de algo trivial como o veneno de besouro. Isso irritou o ancião, e ele dividiu o medicamento em dois. Eles afirmaram que não tinham nada a temer sobre esse veneno insignificante de baixo grau. Eles tomaram o remédio. Disseram a Soryong que ele os havia subestimado. Ameaçaram Soryong de que, se ele não fizesse nada, enfrentaria as consequências. O ancião gritou que eles seriam os únicos a defender as leis e os princípios de seu clã. Eles mastigaram o veneno. Seguiu-se o silêncio. Então, eles sorriram e gritaram que nada estava acontecendo. Mas o ancião sentiu sua masculinidade se levantar. O longo sono da serpente havia terminado. Eles ficaram envergonhados. E assim, naquele dia, as leis e os princípios do clã foram corrigidos. Sem trocadilhos, isso aconteceu de forma magnífica. O remédio foi enviado para o senhor da cidade de Sichuan. Seus efeitos foram comprovadamente excelentes. Pouco tempo depois, os anciãos caminharam pelo salão segurando suas calças para esconder as evidências. Lembro-me de que eu costumava andar assim quando chegava àquela época. De qualquer forma, Soryong disse a Mu Saong que foi exatamente como ele disse. Provocar os anciãos com algo relacionado a veneno fez com que eles caíssem na armadilha imediatamente. Mu Ziyong sabia que eles eram o tipo de pessoa que não tinha nada além do orgulho. Então, naturalmente, isso aconteceria. Mas Mu Saong também está ciente de que suas ações vêm de um lugar de preocupação com o clã. Ele disse a Soryong para não ficar tão ressentido com eles. Mu Seong disse que no final das contas, eles são todos uma família. Soryong respondeu que entendia. Huiyun se apressou em ir embora. Ela relatou a eles que algo terrível havia acontecido. Eles perguntaram a ela o que era, e ela lhe disse que seus filhos estavam agindo de forma estranha. Soryong corou e ficou atônito. Mu Seong ficou assustado quando chamou seu neto e o agarrou pelo colarinho. Mu Seong lhe perguntou qual era o significado daquilo. Ele perguntou por que eles têm filhos. Soryong estava encharcado de suor frio. Mu Zong agarrou Soryong pela nuca e perguntou por que eles tinham filhos, especialmente quando ainda nem tinham feito a cerimônia de casamento. Huayun gritou que o que ela queria dizer não eram crianças humanas, mas as centopeias malhadas. A que Soryong está criando. Soryong ficou atônita. Muito surpreso foi um eufemismo de sua reação. Ultimamente, ele tem feito muitas sessões de treinamento físico, e toda vez que pedia a Huayun para cuidar deles.
Ele acabou se esquecendo completamente deles. Ele estava preocupado que algo tivesse acontecido com seus bebês. Ele pediu para ver. Era como se ele estivesse prestes a agarrar o seio da Hwa-yeon, já que ela as mantém lá. Hwa-yeon gritou que elas não estão lá. Mu Seong ficou atônito. Um momento depois, as 3 centopeias com manchas azuis estavam todas marrons e fracas. Uma marca de mão estava estampada no rosto de Soryong. Foi engraçado como ele deu um tapa por causa de suas ações anteriores. Soryong olhava intensamente para as centopeias, enquanto Mukong estava curioso para saber se aquelas centopeias haviam caído do corpo de Hyun com um baque. Hyun respondeu que eles pareciam bem antes, mas agora ela está preocupada que eles possam estar ficando doentes. Sua cor parece um pouco pálida, e suas conchas parecem estranhas. Soryong garantiu a ela que não há motivo para se preocupar. Ele explicou que isso se chama descamação. Criaturas como as centopeias, que têm carapaças duras, as trocam quando crescem, e isso provavelmente estava acontecendo. Mu Ziyang perguntou se elas já estavam perdendo a casca. Soryong respondeu que isso acontecerá em breve. Uma pequena se moveu de forma estranha. Então a cabeça saiu. Eles ficaram impressionados. Era uma visão incrível. Em seguida, os outros 2 também começaram a se livrar de suas conchas. Eles se livraram com sucesso. Agora estão todos soltos. Hwa-yeon notou que eles pareciam ter quase o dobro do tamanho de antes. Ela perguntou se esses pequeninos tinham nomes. Soryong percebeu que eles não tinham. Seu rosto pensativo parecia engraçado. E o mais engraçado é o nome que ele inventou. Número 1. Número 2. Número 3. Era tão bobo que Hwa-yeon se recusou a aceitá-lo. Ela argumentou que dizem que as centopeias malhadas se transformam em dragões depois de viverem por 1000 anos. Portanto, elas precisam de nomes dignos de dragões. Soryong argumenta infantilmente que não há como uma centopeia malhada se transformar em um dragão, mesmo depois de 1000 anos. Mu Seong entrou na brincadeira dizendo que uma centopeia manchada de 1000 anos de idade é chamada de dragão. Com essa resposta, Soryong percebeu que deve ter sido o avô quem ensinou isso a Hwa-yeon. Mas então Soryong pensou seriamente sobre o nome. Então, ele decidiu chamá-las de Nova, Mira e Grace. O primeiro é Nova, que simboliza o início. O segundo é Mira, que significa fragrância. E o terceiro é Grace, que representa algo elegante ou gentil. Hwa-yeon ficou muito feliz por ela não ter se oposto, pois a pretensão de dar nome aos filhos é responsabilidade do pai. De qualquer forma, as centopeias pintadas agora têm seus nomes. Um dia inteiro depois, as centopeias pintadas voltaram a se agarrar a Soryong. Seu corpo ainda não estava completamente seco, mas já era bom o suficiente para se movimentar. Mas ele ainda se sente estranho. As centopeias agora estão mais pesadas. Elas costumavam ser do tamanho de uma salsicha grossa, mas agora estão do tamanho de seu antebraço. Parece que as centopeias malhadas sentiram que o abraço dele era muito apertado para elas. Então, agora elas se enroscaram confortavelmente em seus braços e cintura. Enquanto estava deitado ali, aconchegado com as centopeias, ele ouviu alguém falando. 2 homens estavam passando. Um deles tinha uma bolsa carregada na mão e disse que o clã Sichuan-tang é sempre muito extravagante. Ele convidou seu amigo para ir ao bordel, e o amigo achou que era uma boa ideia. Eles riram enquanto diziam que ganhar dinheiro nunca foi tão fácil. Soryong ficou curiosa com isso. No pavilhão, Chao-san disse que tinha ótimas notícias. É sobre o remédio que eles enviaram para o senhor da cidade de Sichuan. Ele contou como funcionou excepcionalmente bem. E o senhor da cidade enviou uma mensagem de gratidão e incluiu uma generosa recompensa. Soryong e Hwa-yeon ficaram encantados. Chao-san também estava orgulhoso e feliz por ter colhido tais benefícios. Assim que ele tomou Soryong como genro, Soryong realmente fez algo notável. Soryong ficou feliz por ele ter ajudado. Por causa disso, Chao-san sugeriu conceder a Soryong um de seus elixires. Se ele tivesse chamado isso de recompensa, Soryong provavelmente recusaria por modéstia. O avô de Soryong disse anteriormente que um elixir é algo que aumenta a energia interna. Hwa-yeon perguntou que tipo de elixir é esse. Chao-san respondeu que não é nada extraordinário. É o mel da abelha rei de cabelos dourados. Na mente de Soryong, ele juntou essas palavras e deduziu que se tratava de mel comum. Mas ele sabia como a energia interna é crucial para se tornar um mestre marcial. Por isso, decidiu aceitá-lo por enquanto. Ele estava prestes a agradecer ao sogro quando Hwa-yeon o interrompeu. Ela o lembrou de que ele iria recompensar Soryong. Então, ela perguntou por que era só mel. Chao-san ficou nervoso ao ver o comportamento ameaçador de Hwa-yeon. Ela argumenta que o que Soryong conseguiu não é uma façanha. Mesmo que a abelha rei de cabelos dourados seja uma criatura venenosa de nível médio, o mel é o grau mais baixo entre os elixires. Ela lhe disse que ele não deveria ser mesquinho ao recompensar Soryong por uma conquista tão grande. Isso deixou Soryong tímida. Ela repreendeu o pai, dizendo que ele deveria conceder algo que correspondesse a 1 ano de energia interna. Ela não conseguia entender como ele podia dar um elixir que fornecia apenas 2 meses de energia interna. Chao-san ficou triste e argumentou que ainda era um elixir e que sua obtenção era bastante cara. Mas isso irritou ainda mais Hwa-yeon.
Ela argumenta que, comparado ao que Soryong fez, é uma ninharia. Cheol-san estava em uma situação difícil. Soryong perguntou sobre o que era a abelha rei de cabelos dourados. Cheol-san explicou que se trata de uma criatura venenosa de nível médio, encontrada ocasionalmente nas selvas. Seu tamanho é igual ao de um cachorro pequeno. Dizem que o consumo de seu mel concede energia interna equivalente a 2 meses inteiros de meditação reclusa. Ao imaginar o tamanho da abelha, ele ficou animado e divertido. Mas Hwayeon controlou seus pensamentos. Ela lhe disse que ele a estava deixando chateada por causa dele. Cheol-san esclareceu que sua intenção não era essa. Foi só porque ele pensou que Soryong poderia querer ver o rei de cabelos dourados pessoalmente. Ao ouvir isso, Soryong ficou animado. Ele esclareceu. Se ele está sugerindo que deveria ver o rei de cabelos dourados pessoalmente, é exatamente o que Cheol-san tinha em mente. Internamente, Soryong interpretou isso como se ele mesmo estivesse colhendo o mel. Ele costumava fazer isso algumas vezes em sua época de youtuber. Os cavalheiros se dirigiram animadamente para a porta. Soryong compartilhou que, quando se trata de abelhas, ele é basicamente um especialista. Cheol-san sabia que Soryong gostaria dessa ideia. Soryong perguntou como era a abelha rei de cabelos dourados. Cheol-san simplesmente respondeu que era como as abelhas. Hwayeon só pôde suspirar. E assim começou a jornada de coleta de mel. Cheol-san forneceu a eles informações de primeira linha, então eles pensaram que não haveria concorrentes. Um cara ficou muito irritado com os golpistas. Ele gritou. Como vocês ousam insultar o clã Sichuan-Tang em Sichuan? Sua voz alta e irritada, e o fato de saber que eles eram do clã Sichuan-Tang, deixaram os caras nervosos. Bem, agora, a viagem pacífica para a colheita de mel está longe de ser essa ideia. Antes de Soryong sair para sua primeira viagem ao exterior, Chosun o advertiu para ser cauteloso. Como membro da família deles, e alguém do clã Tang, ele nunca deve se esquecer de quem é. Soryong respondeu educadamente que sim. Então, Cheolson olhou para algo ao seu lado, o que fez com que Hyeong virasse a cabeça também. Havia homens alinhados na frente deles. Cheolson informou a Soryong que ele estaria liderando aquelas pessoas. Era hora de ele aprender a gerenciar os outros. Soryong ficou confuso. Soryong pensou que deveria ser Hwayun. Cheolson o chamou de bobo e explicou que, como Hwayun é sua mulher e ele é seu parceiro, isso faz dele a autoridade máxima do grupo. Ao ouvir parceiro, So-Ryong corou. Hyun acreditava que se sairia bem e ela prometeu ajudar. Ele disse que fará o melhor, mas no caos, se perguntou o que fazer. Perguntou ao homem com ele o que fazer. Pensou se deveria compartilhar as informações. Soryong está falando com Wolfgang, líder da unidade de sangue venenoso. Wolfgang não ficou satisfeito com o fato de alguém ter ousado compartilhar as informações do clã Tang. Hwayun disse que, quem quer que seja, essa pessoa tinha coragem. Ela estava seriamente irritada. E expressou isso com sua aura intimidadora. Enquanto questionava a venda de informações compradas pelo clã Siquantang para outra pessoa. Os membros de outros clãs a reconheceram. A flor venenosa das 3 flores de Murin. Um homem não podia acreditar que um descendente direto do clã Tang, a flor venenosa, estivesse ali em pessoa. O homem foi forçado a cumprimentar. Ele representava a seita central do vento e esclareceu que eles não têm intenção de interferir nos assuntos do clã Tang de Sichuan. Ele afirmou que eles se retirarão. A seita da nobre origem também decidiu se retirar, mesmo que isso seja doloroso para eles. O matador do fantasma de Jade também decidiu se retirar. Uma delas jurou pegar aquele rato desgraçado e esfolá-lo vivo. Todas saíram correndo. Soryong percebeu a influência do clã Sichuan-Tang. Ele perguntou se isso havia sido resolvido. Wolfgang respondeu que não. Ele sabia que aqueles bastardos pouco ortodoxos não recuariam tão facilmente. Wolfgang sugeriu que eles montassem um acampamento nas proximidades e fizessem turnos de vigia. Ele sabia que aqueles homens provavelmente estavam escondidos, esperando o momento certo. Ele instruiu Gu Pei a ir descobrir onde elas haviam montado o acampamento. Soryong parecia preocupado. Huin lhe garantiu que tudo ficaria bem. Ele estava mais preocupado com sua abelha. Eles se esconderam atrás de uma pedra enquanto observavam as abelhas. A abelha era realmente bonita. É como se estivesse usando pele falsa em seu corpo. Várias delas voaram para dentro do porta-malas. Soryong ficou animada ao ver aquelas abelhas rei de cabelos dourados. Huiyun admitiu que era a primeira vez que via duas. Ela apontou o tamanho do acampamento. Soryong os acha bonitinhos. Huiyun ficou impressionado com o pelo fofo deles. Wolfgang também ficou satisfeito ao vê-los. Soryong notou que a colônia deles parecia pequena. Era como se houvesse apenas algumas centenas deles. Mas, considerando o tamanho deles, isso faz sentido. Huiyun perguntou sobre as colônias. Soryong explicou que se trata do grupo de abelhas. Normalmente, uma colmeia pequena tem de 5 a 7 mil abelhas. Huiyun ficou chocado com o fato de Soryong poder dizer isso sem nem mesmo entrar na colmeia.
Soryong respondeu que ele pode estimar isso observando quantas abelhas entram e saem da entrada. Alguém apareceu atrás deles. Era Pei. E ele informou que haviam localizado aqueles bastardos pouco ortodoxos. Wolfgang perguntou onde eles estavam. Pei hesitou em responder em um primeiro momento. Mas, como Wolfgang esperava, esses bastardos montaram seu acampamento no lado oposto. Eles não parecem estar fazendo muita coisa, mas se algo acontecer, com certeza farão alguma coisa. Wolfgang decidiu esperar até o anoitecer e colher o mel usando o método do clã Tang. Soryong perguntou sobre esse método. Wolfgang explicou que, se as folhas de Artemisia forem queimadas, a fumaça acalmará as abelhas, e durante esse tempo, elas poderão colher o mel. Soryong respondeu que esse é um método excelente, mas Pei estava preocupado com o fato de o vento estar soprando na direção deles naquele momento. Com isso, o plano deles foi por água abaixo. Então, Soryong pensou em algo. Pei lhe perguntou se era algo inteligente. Soryong explicou que, se o vento estivesse soprando na direção deles, mascararia seu cheiro. Então, ele decidiu aproveitar a chance para fazer uma visita rápida. Ele já estava a caminho quando Wei Yun agarrou sua camisa para impedi-lo porque era perigoso. A abelha rei de cabelos dourados é uma criatura venenosa de nível médio. Mas Soryong estava louco por ela. Ele disse que só tocaria nela uma vez e voltaria. Enquanto ele se esforçava para se livrar das garras de Hua-Yin, uma pedra caiu e rolou em direção à colmeia. Eles imediatamente perceberam que se tratava de más notícias. Em um piscar de olhos, a colônia se aglomerou do lado de fora. Hoyon agarrou Soryong enquanto ela fugia. Depois disso, eles foram repreendidos até o inferno e voltaram. Já estava escurecendo e Soryong pensava em outra forma. Se acenderem o fogo contra o vento, ficarão entre os bastardos e a colmeia. A abelha rei de cabelos dourados é diferente das conhecidas. Detecta vibrações do solo a mais de 30 quilômetros. Nem as abelhas terrestres fazem isso. Huaiyan o encontrou e contou. As crianças terminaram a refeição. Elas tentaram se afastar, então ela as trouxe para ele. Soryong agradeceu e pediu aos pequenos que se comportassem. Huiyun sentou-se ao lado de Soryong, o que o deixou confuso. Ela perguntou se ele progrediu. Ele disse que precisava observar mais. Ela admitiu que o pressionou e pediu desculpas. Pediu para ele não se sentir sobrecarregado, mas na verdade, isso teve o efeito oposto sobre ele. Huayun notou algo. No lado oposto da velha árvore, havia macacos. Os macacos eram barulhentos. Huayun notou que um macaco estava muito zangado. Soryong chamou seu nome. Depois, perguntou se ela estava sentindo o cheiro de algo doce. Huayun notou o cheiro. Soryong percebeu que poderiam ser feromônios. Soryong lhe disse apressadamente que eles precisavam ir embora porque as abelhas estavam prestes a se aglomerar. Huayun o agarrou e fugiu apressadamente. Ela deu um salto alto e se distanciou um pouco. Ela ainda está segurando Soryong pelas axilas. Huayun ficou atônito. As abelhas voaram rapidamente para fora da colmeia. Seu alvo são os macacos caídos. Elas se banquetearam com o cadáver. Foi por pouco que esses casais não se encontraram. Huayun estava intrigado sobre como Soryong sabia que as abelhas rei de cabelos dourados estavam prestes a atacar. Ele foi capaz de avisá-la para fugir antes mesmo de ouvir o zumbido. Ele respondeu que é por causa do cheiro. Huayun finalmente notou o leve cheiro de Magni. Soryong ficou espantada com o fato de ela conseguir distinguir o cheiro dos feromônios. Soryong lhe perguntou se ela reconhecia o cheiro que sentiu antes. Ela respondeu que sim. Ela disse que o cheiro era de uma flor de magnólia. Soryong ficou animado por ter encontrado a resposta. Enquanto ele ria como um maníaco malvado, Huayun corava porque suas mãos estavam sobre os ombros dela. Com um sorriso diabólico no rosto, ele disse que havia pensado em uma maneira de acabar com aqueles bastardos pouco ortodoxos que estão atrás de suas abelhas.